Bem, pessoal, boa noite. Eu sou Guilherme Galvão Lopes, sou professor de História, sou mestre em História pela UERJ, faço doutorado atualmente em História Política e Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas e talvez a informação mais importante de todas, eu sou botafoguense. Eu fui convidado aqui pela página Rio Antigo para falar um pouco, conversar um pouco sobre a história do Botafogo, que amanhã completa 116 anos de futebol, né? O clube é mais antigo, são 126 anos, mas atuando no futebol são 116 anos. Eu quero agradecer aqui o convite da página Rio Antigo para falar de um tema que para mim é muito importante e quero agradecer também a minha amiga Ana Paula Reis, que ela me convidou, né? O convite veio da parte dela, minha colega historiadora, estudamos juntos na UERJ, e é uma honra muito grande estar aqui na página falando da minha maior paixão, que é o Botafogo. A gente está aguardando aqui o Luiz chegar para a gente começar a nossa conversa. O Luiz Felipe Carneiro, que é responsável pelo Centro de Memória do Botafogo. Ele chegou aqui, já vai conversar com o Luiz Felipe. Enquanto isso, o que eu quero pedir para você? Para você furar a tela, de tanto clicar no coraçãozinho aí, tá bom? Manda para as pessoas que você conhece, manda para todos os botafoguenses que você conhece, ou seja, uma ou duas pessoas, né? Você manda, clica na setinha aí, manda para os seus amigos botafoguenses, para as pessoas que gostam de futebol, que gostam de história do futebol e que se interessam pelo assunto, os botafoguenses e os não botafoguenses, que o assunto hoje vai ser muito interessante com o Luiz Felipe. Olá. Nosso convidado ilustre. Seja bem-vindo. Chegar mais para trás para aparecer o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas. Exato. Eu estou com o escudo do Clube de Regatas Botafogo, né? E a gente vai tratar, entre outras questões, nós vamos falar aí sobre o porquê, né? Às vezes acontecem algumas confusões, né? Com o nome Botafogo, Botafogo Futebol Clube, Botafogo de Futebol e Regatas, Clube de Regatas Botafogo, mas hoje o Luiz Felipe ele vai falar tudo sobre isso. É a pessoa que é a maior autoridade no meio do futebol sobre o Botafogo. E eu vou fazer uma rápida apresentação sobre ele. Ele é grande benemérito do Botafogo, ele é curador do Centro de Memória do Botafogo. Ele tem licenciatura plena em História pela UF, meu colega historiador, lecionou nas redes pública e privada, fez também Direito na UERJ, também mais uma vez colega, estudei na UERJ, então meu amigo uerjiano, e advogou por muitos anos e hoje é analista judiciário no TRF2. E ele diz que seu maior orgulho é ser apaixonado pelo Botafogo. Que coincidência, meu maior orgulho também é ser apaixonado pelo Botafogo. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Guilherme, obrigado a todos vocês aí do Rio Antigo. E vamos tratar da paixão comum, dessa grande paixão desse grande clube, do mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de 3 séculos, que é o Botafogo de Futebol e Regatas. Estamos aqui para conversar, fazer uma passada histórica desse clube fantástico. Exatamente, a gente vai ter uma grande aula aí. Está me ouvindo bem? Você está me ouvindo? Te ouço bem. Beleza, vamos lá. Te ouço muito bem. Você falou uma questão importante agora, que é o Botafogo ser campeão de 3 séculos. Inclusive, essa camisa que eu uso aqui agora, que é uma camisa retrô, em homenagem ao Remo, que deu origem ao Botafogo, ela tem aqui, em algum lugar, aqui na lateral dela, o ano de 1899. E eu recentemente fiz um vídeo no meu canal no YouTube falando sobre o fato, né, do Botafogo ser campeão de 3 séculos, e algumas pessoas não entenderam isso. Você poderia falar rapidamente para a gente, para quem está assistindo agora, por que o Botafogo é campeão de 3 séculos? Guilherme, o Botafogo, como sempre, ele é inusitado. Porque o Botafogo, ele é o resultado da fusão do Clube de Regatas Botafogo, fundado em 1º de julho de 1894, esse que você ostenta aí, esse belo escudo aí no seu peito, com o Botafogo Futebol Clube, que foi fundado 10 anos depois, em 12 de agosto de 1904.
eles viveram vidas paralelas, os dois com o mesmo nome, situados no mesmo bairro, com as mesmas cores, o preto e o branco, muitos sócios em comum, então, quando chegou em 8 de dezembro de 1942, foi assinada a fusão entre esses dois clubes. Na verdade, como eu disse, foram duas vidas paralelas, muitas vezes eles jogaram entre eles tinham esportes em comum, como o basquete, por exemplo, e foi o único caso em que as paralelas se encontraram. E é essa tese que o livro que eu lancei com também um grande historiador do Botafogo, já falecido, professor Braz Pepe, nós lançamos um livro chamado Botafogo Glorioso, uma história em preto e branco, de edição de 1996, ele está praticamente esgotado, tá? Ele é um desk book, tá? Conhecidíssimo esse livro. Conhece? No meio da torcida do Botafogo, conheço esse livro. Ele é um livro que conta a história do Botafogo desde o Regatas, a gente chama o Regatas e o futebol, né, para facilitar. Desde o Regatas até 96, sobre o aspecto iconográfico. Então, com 300 fotografias, nós fomos contando a história do Botafogo com textos pequenos que explicam a história do Botafogo. E eu, no final de 2015, eu sou meio old school, né, mas foi o que me fez entrar no Facebook foi exatamente o Botafogo, porque eu criei o Botafogo Memória. E o Botafogo Memória é um grupo fechado, botafoguense, com mais de 6 mil membros espalhados por todos os estados da federação e até no exterior. Eu sou um deles. Você é um deles, né? Então, ali, eu usei a técnica que nós usamos em 96 para fazer o livro. O Botafogo através da fotografia com textos curtos, até porque ele pede textos curtos, né? Quando eu tenho que redigir textos mais longos, eu uso outras plataformas, né? Então, voltando à questão da fusão, amanhã, 12 de agosto, o Botafogo completa 116 anos de futebol, porque nós comemoramos ali a fundação do Botafogo Futebol Clube. Tá? O Regatas tem 126 anos, 10 anos mais. O Regatas é de 1894, tá? O Clube de Regatas do Botafogo. Então, amanhã, pelo protocolo da fusão, em 8 de dezembro de 42, foi estabelecido que as duas datas seriam comemoradas, uma nos esportes náuticos, que é a fundação do Regatas, em 1º de julho, e a outra nos esportes terrestres, que é a fundação do Futebol Clube, que é 12 de agosto. Mas o aniversário do Botafogo é 8 de dezembro de 1942, e essa é a razão, inclusive, da padroeira do Botafogo ser a Nossa Senhora da Conceição, para aqueles que são católicos, porque é exatamente onde é comemorado o aniversário dela. A data de Nossa Senhora da Conceição é 8 de dezembro. Mas o Botafogo Futebol Clube tinha dois ou três padroeiros. Tinha os padroeiros, os santos do bairro, eram os padroeiros do Botafogo Futebol Clube. Isso a nível histórico, né, independente de religião. Era São João Batista, Santa Terezinha, São João Batista e Santa Terezinha, eram os dois. Essa igreja de Santa Terezinha é perto de General Severiano e São João Batista é a igreja que fica ali na Voluntários da Pátria, né? Então já vamos podendo falar um pouquinho de Rio aí nesse meio do caminho, porque a história do Botafogo está totalmente vinculada à cidade do Rio de Janeiro e ao Brasil de uma maneira geral. Você mencionou General Severiano, e ali, obviamente, é um espaço histórico do Botafogo, mas nem sempre o Botafogo ele funcionou ali. O Botafogo teve outras sedes, teve outros campos. Você poderia falar um pouquinho sobre essas sedes que o Botafogo teve, na Voluntários da Pátria, enfim, o próprio surgimento do Botafogo, né, que é ali na região do Largo dos Leões, já chegando no Humaitá. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sim, até semana passada eu fiz um texto longo, eu fiz dois textos, né, publicados em 2 etapas. A história dos campos e dos estádios do Botafogo. Tá? Obviamente, começa lá no Largo dos Leões, que era onde aqueles garotos de 14, 15 anos que fundaram o Botafogo Futebol Clube, eles jogavam entre as palmeiras imperiais do Largo dos Leões
e ali eles quebravam as vidraças dos casarões dos ricos que moravam por ali, e toda a arrecadação que eles tinham era gasta para pagar as vidraças que eram quebradas com as boladas que iam para lá. O casarão do conselheiro Gonzaga, que foi emprestado para ver a primeira reunião deles, hoje tem um prédio ali, claro, né? Você indo pelo Largo dos Leões, você passa pelo Largo dos Leões, vindo do Maitá, quando você, indo para o Maitá, né? Vindo de Botafogo, indo para o Maitá, à direita tem um prédio que está virado para cá, na esquina, ali aquele prédio é um casarão. Eu publiquei uma foto de 1927, onde tem o Largo dos Leões à época, e esse casarão está apontado por uma seta. Tá? Nessa foto, eu não sei se eu tenho ela aqui para te passar. Mas, enfim. Então, ali foi o primeiro campo deles, aquilo foi uma coisa de garotos, uma aula de álgebra do professor Noronha, e o Manuel Sodré passou um bilhete para o Flávio Ramos, dizendo, olha, o fulano, o Itamar, não sei, criaram um clube, né? A gente podia fazer, e dali aquilo eles foram se juntando, os alunos e outros chegaram e começaram a jogar futebol, e não tinha um campo no primeiro momento, o campo é esse, era via pública, mas depois, por empréstimo de um deles, foi cedido ali na Rua Conde de Irajá um terreno contíguo a um casarão daqueles, onde eles faziam jogos ali. Ali o Botafogo teve a sua primeira vitória. O primeiro jogo não foi uma vitória, mas não foi ali. Tá? Mas houve amistosos ali com o Internacional da época, alguns outros clubes da época, e ali foi feito o primeiro gol foi de Flávio Ramos, nesse campo de Conde de Irajá. Tanto que ele disputou os campeonatos de 1906 e 1907 no estádio do Fluminense, que era na Rua Guanabara, atual Pinheiro Machado, 6 e 7. Tá? Depois podemos voltar exatamente a essa história aí. Já dizendo de imediato que é do Botafogo o primeiro título oficial do futebol do Rio de Janeiro, porque em 1906, no primeiro campeonato que foi disputado no Rio de Janeiro, de primeiros quadros e segundos quadros, o Botafogo foi campeão dos segundos quadros uma semana antes do Fluminense ser campeão dos primeiros quadros. Portanto, a Taça Caxambu, que está lá no Centro de Memória, é referente ao primeiro título oficial do futebol carioca. Ele é do Botafogo. O Fluminense é de primeiros quadros, mas o primeiro título oficial foi conquistado pelo Botafogo Futebol Clube. Muito bem. Rapidinho, o que eram os segundos quadros, Luiz? Segundos quadros não era nem bem, era mais do que aspirante, tá? Era mais do que aspirante. Não, tinham status mais, vamos dizer, aspirantes, tá, que seja, tá? Mas não era um time de reservas, era um time de aspirantes. Tempos depois passou-se a ter a categoria de aspirantes. Vamos botar assim, aspirantes no Rio de Janeiro, né? Times de aspirantes. Tanto que o Zagallo, por exemplo, muitas vezes, o que acontecia? Quando foram criados os aspirantes, quando o jogador estava se recuperando de uma contusão, ou coisa que o vale, assim, no caso do Zagallo, um exemplo típico. Zagallo é titular, campeão do mundo, né? Porque ele já foi para o Botafogo, campeão do mundo em 58, foi campeão pelo Botafogo em 62. O Zagallo jogou muito tempo se recuperando de uma contusão séria que ele teve no time de aspirantes. O Mutatis Mutandis, aquele time de segundos quadros, era um time em que você pegava jogadores dali, punha nos primeiros quadros e vice-versa, dependendo das circunstâncias. Então, o Botafogo foi campeão de 1906, primeiro título oficial da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem. Perfeito. Chegado em 1900, essa você sabia? Sabia, é para o pessoal que não está familiarizado. O pessoal que é raiz conhece, sabe. Em 1908, o Botafogo alugou um campo para um português na Rua Voluntários da Pátria, 459, exatamente onde hoje temos a Cobal. Ali era a estação dos bondes. Tá? E, tempos depois, ali abriram a Rua General Dionísio. Estamos falando aí do Rio Antigo, né? Rua General Dionísio. O Botafogo jogou ali de 1908 a 1911. Muito bem. Quando o Botafogo saiu dali, por que o Botafogo saiu dali? Era alugado, então. Em 1911, o Botafogo houve um jogo Botafogo e América, e saiu uma pancadaria
entre os jogadores do Botafogo e do América, e o Abelardo Delamare saiu lá na pancada, acho que era Gabriel, não me recordo o nome do jogador do América, e foi expulso. Aí a Liga da época, né, quis punir o Abelardo Delamare, e o Botafogo, naquele tempo as coisas eram muito assim, tipo família, né? O Botafogo se negou, se revoltou contra a punição ao Abelardo, porque teria sido provocado, etc, etc, e o Botafogo se retirou da Liga. No que o Botafogo se retirou da Liga, ele foi terrível, porque ele ficou sem sócios. Sócios era muito pouca coisa que os clubes tinham. O Fluminense também tinha muito poucos sócios, o América, a gente tinha muito poucos sócios. O âmbito das coisas era muito pequeno, né? Então, ele ficou sem sócios. E o português, o locador, o senhorio, pediu o terreno de voluntários da pátria de volta. E naquele momento, em 1912, o Botafogo praticamente acabou. Praticamente. Porque o Botafogo não acabou e não vai acabar. E das vezes em que ele passou dificuldades, ele sempre ressurgiu como uma fênix, né? Então, Alfredo Couto, que era um daqueles que estavam ali no clube, saiu em campo, né? Diziam, não, o Botafogo acabou, o Botafogo não tinha acabado. Eles se reuniam nas residências deles, né? Mantendo ainda o clube, e dessa época quase não se tem registros documentais. Depois eu vou contar onde é que a gente fica sabendo isso, né? Então, o Alfredo Couto foi e descobriu um terreno na Rua General Severiano, pertencia à época ao Ministério da Saúde, e ali havia ruínas de coisas que houve lá, enfim, e eles então conseguiram, pela influência que eles tinham, que seus pais tinham, né? O senador Lauro Sodré, por exemplo, né? Pai de 3 deles, né? Manuel, Otávio. Construíram ali uma bela arquibancada, uma bela arquibancada, era ao mesmo tempo, arquibancada era a parte administrativa e a parte esportiva, exatamente onde hoje fica o edifício Carlito Rocha, né, onde funciona hoje sauna, o CT João Saldanha, lá em General Severiano, tudo isso, claro, de costas para a Avenida Lauro Sodré. Ali exatamente era essa estrutura, né? E ali o Botafogo ficou de 1913, aquilo foi inaugurado no jogo com o Flamengo, 1-0 gol do Botafogo, gol do Luiz Sodré. E o Botafogo ficou ali até 1976. 76, 77, tá? Deixa eu ver. Aqui, não sei se dá para ver, tem uma foto. Deixa eu ver se dá para vocês verem. A foto lá da estrutura de Conde de Irajá. Dá para ver? Eu acho que eu tenho essa foto aqui. Dá para ver sim, mas eu acho que eu tenho essa foto aqui aberta. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aí eu consigo passar. Então, aí voltando no tempo, vamos recuar mais um pouquinho? Vamos recuar? Como é que a gente descobriu isso tudo? Porque o pai da história do Botafogo, o Heródoto da história do Botafogo, chama-se Dr. Alceu Mendes de Oliveira Castro. Dr. Alceu foi um homem-clube, um homem tão importante para a vida do Botafogo que ele não precisou ser presidente para ter a importância que ele teve e tem, através da sua obra, que está perpetuada, né? E ele conta exatamente que nesse período de 1911, não havia registros. Se você for aos livros de ata do Botafogo, né, os documentos históricos do Botafogo, você não encontra registros de 1911. Tá? Tal foi essa questão.
Essa placa eu coloquei no centro de memória do Botafogo. Digamos que essa é a placa da inauguração, da ampliação do General Severiano, que foi em 38. Ok? Estou falando muito? Sim, desculpa, a energia aqui caiu, faltou luz. Agora eu tô de volta. Ah, não, mas, tá, mas vocês me ouviram bem, né? Me ouviram bem? Sim, agora eu ouço, agora voltou, eu tinha ficado no escuro aqui. Ah, é? Não, mas ouviu bem, né? Preciso recapitular alguma coisa? Não, né? Não, tá tudo certo. Tá. Então, isso, aliás, é um fato interessante, porque é uma das coisas, inclusive, que eu me orgulho, porque eu fui o diretor mais jovem da história do Botafogo, só não superei os meninos que tinham 14, 15 anos que fundaram o Botafogo Futebol Clube. Eu, com 18 anos de idade, eu fui diretor de comunicação do Botafogo. E ali já comecei a escrever revistas do Botafogo. Eu já ainda nem era estudante de história ainda, eu era estudante de segundo grau, como se falava naquele tempo, hoje ensino médio, né? E eu era sócio desde 1971, portanto, em 5 de maio do ano que vem eu faço 50 anos de sócio do Botafogo e de torcedor muito mais. A memória que eu tenho mais assim remota do Botafogo jogando é exatamente a despedida do Newton Santos em 15 de dezembro de 64 no Maracanã, porque minha família frequentava o Maracanã, tá? E eu fui criado com Botafogo e tive, é claro, ela teve a facilidade, né? O Botafogo vivia talvez a sua maior década, foi a década de 60. Nós tivemos uma geração vitoriosíssima de 61, 62, que começou em 57 com 6-2 em cima do Fluminense, né? E seguiu 61, 62, e depois a grande geração de 67, 68, até 70, 70 e pouco, né? E então não era difícil, né? O Botafogo realmente era uma potência no futebol brasileiro, futebol mundial, haja vista que, junto com o Santos, eram os clubes que mais viajavam, que mais excursionavam, os clubes mais conhecidos no mundo eram, e talvez sejam hoje em dia. Hoje em dia eu não sei, porque o tempo passa, né? E a memória vai passando, outras coisas vão acontecendo. Mas eu me lembro que quando eu era diretor em 76, a gente recebia correspondência durante muitos anos, até eu fui diretor ali até 79, a gente recebia correspondência do mundo inteiro, porque tal a fama que o Botafogo jogou na Europa constantemente de 50... Bom, ele já havia jogado em 1940, foi a sua primeira excursão internacional. Depois ele jogou em 55, depois o Didi veio em 56, ganhou o campeonato em 57, então o Botafogo na década de 50 até 72, mais ou menos, o Botafogo não houve um ano que ele deixasse de ir ao exterior. Ele foi ao exterior todos os anos. Então o Botafogo era constantemente na Europa, constantemente nas Américas, na África. Então é um clube de... E a gente recebia correspondência de simpatizantes, as pessoas falando de Garrincha, falando de Newton Santos, de Didi, o Mr. Football, Didi. E a gente respondia, eu era diretor de comunicação, eu e Fernando Mesquita também, meu amigo de adolescência, meu compadre. A gente respondia com uma carta, veja só como eram as coisas, a gente respondia uma carta em inglês, assinada pelo presidente do Botafogo, num envelope pardo, grande, cheio de, naquele tempo usava flâmulas, plásticos, decalques e revista do Botafogo. Então você imagina um cara da Romênia, por exemplo, eu me lembro que tinha uns caras da Romênia, da Tchecoslováquia, então Tchecoslováquia, que eles recebiam aquela correspondência com papel, com um envelope timbrado do Botafogo, um ofício timbrado do Botafogo, e você imagina a emoção deles, porque eles eram botafoguenses, né? O Botafogo criou uma legião de simpatizantes, de torcedores espalhados pelo mundo inteiro. Então, isso foi muito legal, foi muito bacana. Então, eu fui diretor na sede em 76. Eu nem votei naquela venda da sede em 76, porque eu não tinha idade, eu votaria contra, com certeza. Mas as circunstâncias que fizeram o Botafogo levar a vender a sede, vender General Severiano, foram as mesmas que fizeram que o Fluminense deveria vender, o Flamengo deveria vender, o Vasco deveria vender, e nenhum deles vendeu seu patrimônio. Só o Botafogo vendeu seu patrimônio para pagar dívidas. Tá? E todos tinham dívidas, principalmente com o poder público, né? Dívidas fiscais. O Botafogo vendeu o seu patrimônio para honrar as dívidas, e os outros não o fizeram.
Mas isso aí já é passado, porque a grande coisa foi a volta. A volta lá para frente eu conto como é que foi a volta, que eu participei ativamente da volta de General Severiano. Não fui a cereja do bolo, não. Eu participei com a minha humilde contribuição para a gente voltar a General Severiano. Você falou sobre a saída, né, de General Severiano, aquele processo que foi um pouco conturbado, né, da venda da sede, houve disputa judicial em relação àquilo, até o próprio Carlito Rocha, né, que era vivo à época, ele liderou uma mobilização para que a sede não fosse vendida. A sede acabou sendo vendida, a sede e o estádio, né, os dois maiores patrimônios materiais, né, físicos do Botafogo, foram vendidos naquela época, e nós fomos parar em Marechal Hermes, né? Você poderia falar um pouco de como que foi essa experiência, né, do Botafogo ele sair do seu local de origem e ir até o subúrbio? Se por um lado foi algo fora do comum, né, por outro isso teria aproximado mais o Botafogo da sua torcida, teria tornado o Botafogo mais popular? Não, esse finalzinho eu não peguei, mas exatamente. Veja bem, a primeira coisa que precisa ficar bem clara, o Botafogo não saiu de Botafogo. O que saiu de Botafogo foi o seu departamento de futebol. Porque nós temos, e tínhamos, hoje temos uma, né? Mas tínhamos, à época, além de General Severiano, o Maurício Pasteur e o Maurício Mar. Então, ao contrário do Flamengo, por exemplo, que saiu, hoje em dia, o Flamengo não tem nenhuma sede no bairro no qual ele pegou o nome emprestado, né? Mas o Botafogo não. O Botafogo, a nossa sede administrativa, foi para a nossa sede sócio-esportiva do Maurício Pasteur, que não existe mais hoje, porque foi trocada para voltar para o General Severiano. E temos aquele complexo, aquele parque aquático maravilhoso, chamado Maurício Mar, né? Debruçado na Baía de Guanabara, né? Na enseada de Botafogo. Uma das melhores vistas da Baía de Guanabara, assim, diga-se de passagem, né? Aprendi a nadar ali com o Silvio Fiolo, um dos maiores nadadores do Brasil de todos os tempos. Bom, então, isso é preciso que fique bem claro. Fala assim, o Botafogo saiu de Botafogo. Não, o Botafogo não saiu de Botafogo. O que saiu foi o departamento de futebol, que eles incorporou-se um clube chamado União, lá em Marechal Hermes, e o campo, muito bom, o campo do União. O Botafogo ali fez umas arquibancadas tubulares, e se não me engano, por 2-1, Portuguesa do Rio. E jogou ali até ir para Caio Martins, né? E de Caio Martins ele voltou, ele foi para o estádio Newton Santos. Veja bem, a questão da venda de General Severiano é uma questão muito polêmica, porque já havia uma operação de retrovenda feita pela administração anterior ao presidente Boré, presidente Rivadavia, com a Caixa Econômica Federal. E retrovenda você dá, na verdade, resumindo, você dá o patrimônio, pega um dinheiro emprestado e você tem que ter o dinheiro para resgatar o patrimônio. Se você não tiver o dinheiro para resgatar, você vai perder o patrimônio. É como pegar um empréstimo, fazer uma hipoteca. Tá? É um tipo de hipoteca. E o Botafogo havia pegado dinheiro emprestado no Banco Central, chamado Operação 63 do Banco Central, que é em dólar. O contexto histórico daquilo ali tem que voltar um pouco mais atrás. Foi campeão em 70, o Brasil campeão do mundo, jogadores supervalorizados. O Botafogo, como todos os times brasileiros, nunca foram assim ricos, nunca tiveram dinheiro. O próprio Flamengo só tem dinheiro agora. O Flamengo sempre andou pendurado, né? O Flamengo só tem dinheiro agora. Coisa muito recente, né? Mas isso aí é uma história, outra história. A gente tem muito mais coisa para falar aqui acerca do Botafogo, das suas diversas facetas. Por exemplo, eu vou para umas curiosidades aqui. Você sabia que o Botafogo é o único clube do Brasil que deu 6 Misses Brasil? Você deve ter visto no livro. É interessante. Uma delas foi a da Dalgisa Colombo, não foi? Sim, 58, está aqui a Dalgisa, né? A beleza é botafoguense. A beleza da mulher botafoguense, está aqui. Tá? Então, 38, tivemos a Vânia Pinto, depois a Maria Raquel de Andrade, em 65, a Gina McPherson, em 1960,
E antes, em 58, a Dalgisa Colombo, a Dalgisa Colombo e Maria Raquel de Andrade são as mais conhecidas. Porque naquele tempo havia a Miss Botafogo, era eleita, as moças mais bonitas, a mais bonita era eleita Miss Botafogo, daí ia para Miss Guanabara, Miss Distrito Federal, depois Miss Guanabara, e depois concorria ao título de Miss Brasil. Tá? Então, a beleza da mulher botafoguense aí é registrada. Outra coisa, outra curiosidade. Vamos aqui passar pelo campo das curiosidades. Vinícius de Moraes. Botafoguense apaixonado. Vinícius era, como todo mundo sabe, diplomata. E Vinícius, quando estava na Califórnia, servindo na Califórnia, pelo Itamaraty, ele decidiu voltar para o Rio de Janeiro. E um grande amigo dele, um milionário americano chamado Mr. Buster, não entendia aquilo. Mas, Vinícius, por que você vai voltar para o Brasil? Você tem uma vida maravilhosa, você tem uma carreira aqui. Aí o Vinícius começou a rolar para ele as coisas que o Brasil tinha, caipirinha, não sei o quê, aquelas coisas bem brasileiras, típicas, principalmente do Rio de Janeiro. E por último ele diz assim, Mr. Buster, aqui não tem o Botafogo. Tá? Ele diz assim, indicar as razões da sua decisão, a última delas é torcer pelo Botafogo. Aqui não tem Botafogo, eu tenho que ir pela caipirinha, por isso, por aquilo, e pelo Botafogo. Aqui não tem Botafogo. Tá? Então, essa é uma faceta. A outra faceta é que, onde é que está? O Botafogo sempre colaborou com o Brasil. Haja vista que havia um lema, João Lira Filho, foi nosso presidente em 40, pelo Brasil com o Botafogo. O Brasil, olha aqui, Guilherme, o Botafogo mandou a Segunda Guerra Mundial, um deles, o Geninho, tinha sido campeão em 48. Dá para ver aqui? Está dando para ver? Sim. Eles aqui estão desembarcando, a chegada dos pracinhas, né, em 45, e o time do Botafogo foi receber os seus colegas que haviam chegado da Segunda Guerra Mundial. Bom, Centro de Memória do Botafogo é outro assunto importante. Sim, é um assunto, coisa aí? É um assunto que eu ia te perguntar o seguinte, falando sobre essa saída de Marechal Hermes, esse tempo que o Botafogo, que o futebol do Botafogo, como você bem reforçou, tínhamos lá o Morisco Pastel, Morisco Mar e o estádio Mané Garrincha, né? Em Marechal Hermes. Foi estádio Glorioso, Botafogo Glorioso, alguma coisa assim. Depois é que passou a ser Mané Garrincha. Mané Garrincha, depois o Botafogo saiu de lá, foi jogar no Caio Martins, hoje finalmente está no estádio Newton Santos. E houve uma grande mobilização, né, ao longo de muitos anos para que o Botafogo retomasse a sede de General Severiano, que é um processo importantíssimo nesse contexto da retomada da identidade, parte da identidade do Botafogo, né, o retorno do futebol para General Severiano. E como você falou, você foi uma das pessoas que participaram desse momento e hoje nós temos em funcionamento na nossa sede o nosso centro de memória. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, contasse para a gente como que foi esse processo de retorno a General Severiano, aquela linda sede na rua Venceslau Braz 72, e sobre o seu trabalho no centro de memória. Bom, veja bem, quando nós ficamos 16 anos afastados de General Severiano, então quando o Botafogo, seu futebol foi para Marechal Hermes, eu considero, eu e todo mundo que viveu aquele tempo, que o Botafogo ficou um corpo sem alma. Tá? Porque, apesar dele continuar em Botafogo, General Severiano, pelo que eu já contei aqui, General Severiano patrimônio advindo do Botafogo Futebol Clube. Tá? O Palacete Mourisco, né? A parte do Mourisco é advindo do Regatas. Então, mas a importância de General Severiano é fundamental para o Botafogo. Né? E a volta, a gente sempre, eu confesso a vocês que a gente ficou teve um jejum muito grande de títulos, eu senti a certeza absoluta que o Botafogo voltaria a ser campeão, disso eu não tive a menor sombra de dúvida, mas confesso que eu tinha muita dificuldade em achar que a gente poderia voltar a General Severiano, porque era uma coisa que envolvia muito dinheiro,
O Botafogo nunca teve dinheiro, como os outros clubes também não tinham. Mas, né, o destino, como eu disse, o Botafogo muitas vezes é a fênix que ressurge. O que foi importante, isso que eu não queria deixar de passar aqui. Quando a Vale do Rio Doce comprou, em 76, ela destruiu de imediato o estádio. Quando ela ia fazer a sede dela, que é lá na Graçaranha, né? Quando ela ia derrubar o Palacete, que foi construído em 1928, inaugurado em 1928, com um baile maravilhoso no Rio de Janeiro, em 15 de dezembro de 28, o Palacete Colonial de Venceslau Braz, como a gente chama. Quando ia ser derrubada, os botafoguenses se mobilizaram, né? Até o presidente do conselho, que morreu recentemente, foi presidente do conselho mais de uma vez, foi ele que foi um vereador à época e redigiu para ele, era advogado, redigiu uma minuta de um projeto de lei que foi votado de tombamento do Palacete. E quando passou, Luiz Henrique Lima era o nome do vereador, e nem botafoguense era, tá? Tal a importância histórica do Palacete Colonial de Venceslau Braz, de General Severiano, do Botafogo para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, nada mais justo que aquele imóvel fosse tombado. No momento em que foi tombado, aquilo perdeu o interesse para a Vale do Rio Doce, porque ela não podia mais demolir. Tá? Mesmo ela podendo construir lá atrás, ela queria aqui à frente, que dá para a Avenida Venceslau Braz. Muito bem. Mas aí quando começou o movimento liderado pelo Montenegro e tantas outras pessoas dentro do Botafogo, mas com a importância do Montenegro na vida social, política do Brasil, sob a liderança dele, havia um problema, porque a Vale do Rio Doce, né, foi se negociar com a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce mostrou-se interessada, mas o que o Botafogo poderia dar em troca se não tinha dinheiro? Ele pensou em dar em troca a sede do Morisco Pasteur, fazer uma permuta. Acontece que a permuta era impossível fazer porque o patrimônio de General Severiano valia muito mais que o patrimônio do Morisco Pasteur, por um motivo chamado gabarito. Então, havia uma limitação de gabarito no Morisco Pasteur e a Vale não poderia construir nada ali. Tá? Só tínhamos aquela sede que foi projetada por Oscar Niemeyer, piscina, quadra, etc., então, o que foi feito? Precisava-se um projeto na Câmara Municipal para aumento de gabarito do Morisco Pasteur. E aí foi uma loucura na Câmara Municipal, porque os vereadores pondo todos os tipos de dificuldades que você possa imaginar, não é? E me lembro que o falecido Russão, que era chefe da nossa torcida, jogou um bumbo lá de cima da galeria, lá no plenário, não sei como não pegou no vereador daquele, graças a Deus não pegou em ninguém. Eu sei que nós conseguimos a aprovação, o gabarito do Morisco Pasteur foi autorizado, aumento do gabarito, aí ele automaticamente se valorizou-se, os valores se igualaram e pôde ser feita a permuta, que é uma troca sem valor financeiro, sem ninguém entrar com valor financeiro. Permuta, uma simples permuta. Então foi permutado General Severiano pela sede do Morisco Pasteur. E em 8 de fevereiro de 1993 foi um dia histórico. Eu era segundo vice-presidente do Conselho Deliberativo e quando a Vale derrubou o estádio, ela deixou uma nesguinha do estádio no lado esquerdo, aqui no lado esquerdo, na direção da sede, do Palacete. E ali, tem filmes aí e tal, ali nós assinamos, o prefeito César Maia assinou a direção da Vale. Na direção da Vale a gente já tinha assinado antes, mas ali o prefeito assinou, enfim, foi o ato da volta do Botafogo a General Severiano, um dia de grande emoção para todos nós, principalmente para mim e tantos outros mais velhos, claro, mas para mim que vivi ali General Severiano desde pequeno, né? Desde garoto. Para quem não tinha visto, aí está o estádio General Severiano. Isso. A sede está... continua aqui, só um minutinho. Continua, volta. A sede está aqui. A sede está... Exatamente, aponta aí a sede. Né? A Rua General Severiano está passando aqui mais próximo da gente, de mim. Não é? Sim. Lá no canto de frente, o Rocha Maia. E aqui à direita, a Lauro Sodré. O cantinho aqui à direita, a Lauro Sodré. Muito bem. Essa nesguinha aqui, uma nesguinha ali ao lado... Aqui, ó, aqui nesse cantinho. Vai com o dedo mais para cá, mais para cá. Não, mais para aqui. Não, ao contrário. Aqui. Não, mais um pouquinho. Não. Aqui. Aqui, ó. Aqui, nesse cantinho aqui. Não, anda mais com o dedo. Vai correr na arquibancada. Não.
Aqui, ó. Tá correndo aqui, bancada, aqui. Isso aí. Nessa nesguinha de curva aí que foi assinada. Onde Aí, tinha a só torre sobrou dos isso. refletores Tá? aqui. A social era do lado de cá. A arquibancada daqui, aquela nesguinha aqui, dessa nesguinha, foi onde a gente assinou a volta do Botafogo General Severiano, 8 de fevereiro de 93. Muito bem. Em 19 de maio, aí o que aconteceu? A Vale do Rio Doce contratou uma empresa para reformar o Palacete. O Palacete ficou 16 anos abandonado, precisava de uma reforma imensa. E aí, diga-se, e em 19 de maio de Esse canto 94, aqui. aí sim, aí você, é uma visão que você tem da arquibancada, exatamente. Não, aí você tem uma visão daqui do Rocha Maia. Você viu lá o Pão de Açúcar pro lado de lá, né? E você está vendo o Rocha Maia, e essas duas torres aí é onde ficava a tribuna de imprensa, tá? E esse aqui tem a torcida aqui ficava a torcida, entrava aqui pela onde hoje é a entrada do shopping, o estacionamento do shopping, tá? Sim. E a social ficava no lado da General Severiano. Tá? Mas então, no dia 19 de maio de 1994, foi uma sessão solene do Conselho Deliberativo para a reinauguração. E houve um fato muito triste, porque eu era da mesa do conselho, estávamos ali, aquela cerimônia toda, e um senhor muito idoso, eu sabia quem era, Raul do Rego Macedo, sobrinho, de repente ele tombou da cadeira, e um médico nosso, conselheiro, cardiologista, me lembro como se fosse hoje, ele foi até ele, examinou, e fez sinal para mim assim, ó. Então ele teve um infarto fulminante, ainda se chamou ambulância, teve coisas do Botafogo. A emoção daquele homem foi tão grande que ele morreu no dia, tanto que depois nós demos o nome do Salão Nobre do Botafogo a Raul do Rego Macedo Sobrinho. Tá? Em homenagem a esse homem que, tão emocionado, ele era oriundo do Regatas, do Clube de Regatas do Botafogo. Enfim, as histórias são muitas. Eu, por exemplo, entrei para sócio em 1971, vou fazer 50 anos, como eu falei, de sócio, e eu era garoto, a gente estudava em Copacabana e saía do colégio para ver os treinos, ver as quartas e sextas, coletivos que havia, quando tinha clássico no domingo. E os treinos do Botafogo começavam 4 horas da tarde, e só craque, né? Só fera. Né? Jairzinho, Roberto, Paulo César, Gerson, Cal, Leônidas, Carlos Roberto, Valtencia, enfim. E tinha um porteiro muito sério, muito mal encarado, chamado seu Doroteu, famoso. Doroteu ficava naquela porta lá da General, da Venceslau Braz, e dia que ele estava de bom humor, ele deixava a garotada entrar para ver o treino. E a gente era garoto, tinha 11 anos, 12 anos e tal. Dia que Doroteu estava de mau humor, a gente batia com a cara na porta. Aí eu falei, não, isso não pode continuar. Meu avô era sócio do Botafogo Futebol Clube desde 1929. E eu fui até ele, passei lá no clube, peguei uma proposta e tinha que ter o sócio proponente. Meu avô, então, levei para meu avô assinou sócio proponente. Eu entrei como contribuinte juvenil com 13 anos de idade. E fui ser diretor com 18. Mas aí fiquei rei da cocada preta, né? Ou branca, tanto faz, preto e branco, Botafogo. E eu entrava, então, pelo portão da General Severiano para assistir os treinos na social, que eram bancos de madeira, né? Uma social... Que saudade! Então, passei a assistir os treinos, com o tempo fui me enfronhando, etc. Mas eu me lembro que, depois dos treinos, eu já sócio, né? A garotada ficava, tinha um estacionamento onde eles paravam os carros, né? Aqueles carrões, para ir para o vestiário, para ir treinar e tal, e a garotada ficava em cima dos jogadores. Eu nunca fui de ficar muito, até hoje, assim, eu admiro os ídolos, mas eu nunca fui muito, eu sempre ficava extasiado com o Botafogo, com o General Severiano. Quando ia o Morisco, ficava extasiado com o Morisco. Quando eu ia o Maurício Pasteur, quando eu ia o Sacopana na Lagoa, que é a nossa série de remo, então eu já estava ali a semente, eu nunca fui... meu negócio não era jogador de futebol. Meu negócio era o clube, tá entendendo? Então, parecia que eu estava, e até hoje eu não me emociono, mas até hoje eu sinto uma coisa diferente quando eu subo a escadaria do Palacete, principalmente depois que voltou. Tá? É como se eu estivesse entrando ali pela primeira vez. Tá?
Então, eu lembro os garotos, mas você não vai pedir autógrafo ao Jairzinho? Eu disse, não quero autógrafo. Enquanto eles estavam lá correndo atrás de jogadores para pedir autógrafo, eu estava admirando aquilo ali, né? Porque hoje onde tem o shopping, né? Onde tem a loja oficial, era um jardim, ainda tem muitas árvores que ficaram, árvores frondosas, era um jardim maravilhoso, e a capelinha do Carlito Rocha ficava ali, ela depois foi transferida, quando nós voltamos ela foi transferida lá para a porta, lá para frente, né? E essa história da capelinha, que Carlito era muito católico, né? Devoto de Nossa Senhora, e ele pediu ao presidente Ney Cidade Palmeiro, em 64, que construísse uma capela em homenagem à Nossa Senhora da Conceição, e ele sempre ia rezar. E uma das últimas fotos que se tem do Carlito é ele orando eu tenho essa foto aí, eu publico sempre no Botafogo Memória, ele orando na capela de Nossa Senhora da Conceição. E eu tenho uma cena histórica, ainda em 76, o Botafogo já tinha vendido, aquilo para Carlito foi uma coisa assim terrível. Carlito já bem velhinho, né? Ele veio morrer em 81. Em 76 estava eu e esse meu compadre, diretores do clube, diretores do departamento de comunicação, no Salão Nobre. Carlito estava andando pelo Salão Nobre, salão vazio. E nós, claro, fomos até ele, né, para bater um papo com o seu Carlito, né? E foi emocionante porque ele disse assim, olha, eu já sei que eu estou chegando ao meu final, eu fiz tudo o que eu podia pelo Botafogo, se mais pudesse, mais faria, e deixo para vocês que são jovens essa missão de levar. Infelizmente, ele não viu a volta General Severiano. Me lembro que quando ele morreu em 81, Carlito, eu considero Carlito assim, o maior botafoguense que existiu. Carlito jogou, ele teve a gripe espanhola, ele jogou em 1918. Ele é o patrono da torcida botafoguense, né? Ele é o patrono dos presidentes do Botafogo. Ele é o patrono dos presidentes do Botafogo. Estatutariamente, é claro que ele é patrono nosso da torcida, né? Um homem com essa estatura, em Carlito Rocha, não poderia deixar de ser patrono do torcedor do Botafogo. Até hoje botaram o Zagallo aí, não sei de onde tiraram isso, né? Com muito respeito ao Zagallo, mas Zagallo não é patrono de torcedor. Né? O dia do aniversário do Zagallo não é dia do aniversário do Botafogo. Isso é uma lei que fizeram aí. Nós teríamos outros ídolos para homenagear. Então, não é no estatuto. O Carlito é patrono dos presidentes do Botafogo. O Newton Santos que é o patrono da torcida do Botafogo. Newton Santos. Muito bem. Quis o destino que Carlito não visse a gente voltar. Não viu aqui, né? Deve ter visto em outro lugar. A gente voltar a General Severiano, ele só entrou lá morto, porque nós conseguimos com a Vale do Rio Doce, ele, o doutor Ney Cidade Palmeiro, também faleceu naquele ano mesmo, 81, nós conseguimos fazer o velório lá dentro do Palacete. Então lá o Carlito foi velado. E teria 1000 histórias para contar aqui do Carlito Rocha, mas enfim, vamos lá, o que mais, Guilherme, que eu posso contar? O Centro de Memória. A história do Centro de Memória, não é só a história do Centro de Memória, as coisas do Botafogo então, se confundem com a minha própria história, porque eu disse a vocês que eu tinha sido diretor do Botafogo em 78, quando nós fomos para o Maurício Pasteur. E o Botafogo, na verdade, nunca tinha tido uma sala de troféus formal em General Severiano, na sede, no Palacete. Quando nós fomos para o Maurício Pasteur, como é que nós estamos de tempo aí? Quando nós fomos para o Maurício Pasteur, foi tudo assim, meio, muito improvisado, porque aquilo ali não era uma sede administrativa, né? Você construiu umas salas e tal. E em General Severiano, nós tínhamos nossos troféus naquele ano. Todo o mobiliário, ainda temos alguns armários, era no estilo manuelino. E tem aquele vidro, né? Aquelas cortininhas, né? Tiraram as cortinas. Então, na sala do presidente, na sala da diretoria, tinha os principais troféus. Enquanto lá no estádio, nos setores do estádio, ficava o restante do acervo. Eu conheci isso nos anos 70, 74, enfim. Com esse meu coautor, o Braz Pepe, saudoso Braz Pepe. Muito bem. Quando fomos para o Morisco, os troféus tiveram que ficar assim, num local. O que era importante foi lá para dentro da sala da presidência, com os mesmos armários. E o restante do acervo não tinha onde colocar. Mas o brigadeiro Jerônimo Bastos, que era o presidente do Conselho Nacional dos Esportes, lembremos-nos que estavam na época da ditadura cívico-militar. Enfim, então ele era o presidente do CND era fortíssimo, ele tinha sido dirigente do Botafogo, ele doou uma verba pequena para fechar-se a arquibancada da piscina, em Vidraçaí, e aí vieram logo as ideias
geniais que aparecem, né? Vamos fazer uma sala de ping-pong. Aí eu corri para o meu vice-presidente de comunicação, saudoso doutor Ayrton Lopes, com quem eu fazia a revista do Botafogo, e disse, vamos ao presidente, porque essa é a oportunidade ímpar, única, de se salvar o acervo dos troféus. E fomos ao presidente, o presidente na época era o Charles Borer, e dissemos, presidente, estão querendo fazer sala de ping-pong lá. Ele, ping-pong, porra nenhuma, vai fazer sala de troféus. Eu tinha 20 anos de idade, isso foi em 78. Eu arregacei as mangas, mãos à obra. Fui para dentro do local onde estavam os troféus, e eu já conhecia, não só a história, quanto os próprios troféus, e eu tinha um espaço de 200 troféus na sala que ia ser inaugurada. Eu tive que fazer quase que uma escolha de Sofia. Mas aí, graças a Deus, valeu o conhecimento, né? E então, no dia da inauguração, apareceu um monte de pai. Nessas horas aparecem os pais, né? Então eu comandei a limpeza dos troféus, funcionários limpando, etc, etc. Ela fez uma exposição prévia na arquibancada. Isso foi em 77. 77, inauguramos em 78. Chegado em 93, os troféus iriam voltar para o lugar da onde nunca deveriam ter saído, que era General Severiano. Chegaram. Nós temos 2 salões, para quem não conhece a sede, o Palacete, tem um salão nobre em cima e embaixo tem um salão, no subsolo, um salão onde ali havia, antes da venda, jantares, havia os camarotes, os bailes de carnaval, os camarotes, etc. E tal. E os troféus ficaram ali embaixo. Tá? Bom, aí em 97 para 98 foi feita a sala da presidência no canto, no outro canto uma sala de vice-presidentes. Os troféus continuaram lá no meio. Em 98, a direção da época chamou a mim e ao Brás Pepe, individualmente, dizendo que eles tinham verba para fazer seria um centro de memória. Uma sala de troféus, mas já com uma visão moderna, né, para 98, centro de memória, bem mais abrangente, né, do que apenas uma sala de troféus. E precisavam da minha ajuda com a concepção histórica, como a dele, do Brás Pepe, que é um grande historiador do Botafogo. E assim foi feito. Nós temos ele foi inaugurado em 11 de agosto, hoje está fazendo 11 de agosto de 98, mas acontece que durante muitos anos o Centro de Memória foi, eu diria, ele ficou abandonado pelas diversas gestões que houve no Botafogo. E quando houve intervenções, foram intervenções equivocadas, do ponto de vista histórico. Eu não sou museólogo era o Brás Pepe, eu sou professor de História. Tá? Mas tanto é preciso que para que se mexa nessas coisas, não precisa necessariamente ser museólogo, nem professor de história. Você precisa conhecer aquela história que você vai contar. E a história do clube é contada através dos seus troféus lato sensu. E aí vem taça, vem foto, vem medalhas, né? Ok? O troféu é o gênero, a espécie é o troféu, a taça, a medalha, etc, etc. Muito bem. Aliás, diga-se de passagem, os troféus lato sensu são a materialização das conquistas. Porque nós temos a necessidade de ver materializada a conquista. Por isso que existe troféu. Certo? Exatamente. Certo. Muito bem. Ô, Luiz, eu só vou te pedir uma coisa. A gente está perto de completar 1 hora. Antes que a gente tenha uma queda abrupta, o que eu vou fazer? A gente tem muita coisa para falar ainda. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a live. E vou recomeçar, aí você entra de volta, eu te convido, a gente continua falando do Centro de Memória, que tem muita coisa para a gente falar a respeito de Botafogo, tá bom? Então, o próximo eu vou encerrar capítulo, aqui. A continuação acerca do Centro de Memória e da nossa memória material, que são os troféus. Sim. Voltando, eu estava falando então sobre o Centro de Memória, ele ficou durante muitas gestões, não a partir de 98, já no século XXI. Ele ficou abandonado e eu havia recebido a benemerência por parte do Conselho Deliberativo do Botafogo em 95, porque o que eu acho e me orgulho muito disso, quando eu fiz aquela sala do Maurício Pasteur, eu salvei o acervo dos troféus do Botafogo mais importantes. O acervo. Porque aquele acervo hoje compõe o Centro de Memória, evidentemente acrescido desses anos todos. Mas se não tivesse sido feita aquela sala do Maurício Pasteur em 78, obviamente que a gente não teria mais o acervo que nós temos hoje. Então,
eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ter podido dar ao meu clube, a minha paixão, essa contribuição. Porque eu acho que eu estava na hora certa, no momento certo para ser feita a coisa. Está entendendo? E como também ajudei na concepção histórica de 98 e recebi a benemérita. Então, na condição de benemérito, membro do corpo permanente, eu ia às reuniões do Conselho Deliberativo, lá em cima, no Salão Nobre, e eu me recusava a descer, ia lá ao Centro de Memória, porque eu sabia que já tinha estado lá, estava abandonada, a expressão é exatamente essa. Como também, voltando, dos 16 anos que nós ficamos fora de General Severiano, eu passava lá para ir, por exemplo, para Niterói, para as aulas de História na UF, e não havia uma vez que eu não fizesse isso. Durante 16 anos eu nunca olhei para General Severiano. Sempre passei e olhei por aquele muro maravilhoso que hoje tem lá, o Muro dos Ídolos, onde hoje é o Muro dos Ídolos. Sim. Eu sempre olhava para lá. Se tivesse de ônibus, de carro, de táxi, eu sempre olhava para lá. E depois tive a felicidade de estar lá de volta. Mas então, lá no Centro de Memória, em 2015, na presidência do Carlos Eduardo Pereira, presidente Carlos Eduardo da Cunha Pereira, eu cheguei de uma viagem na Escandinávia, de férias, e na Dinamarca, aquilo me inspirou. Às vezes essas viagens, não só para o exterior, para o Brasil, elas me inspiram, né? Coisas que eu, geralmente, para fazer pelo Botafogo. Então, eu cheguei na Dinamarca, eles têm um palácio para cada coisa. Palácio para ali, família muito rica, a família real dinamarquesa, assim como as outras, né? Mas eles estão muito apurados com isso, eles têm palácios. Aquilo me impressionou de uma tal forma, eu falei assim, poxa, eu acho que está na hora de dar uma arrumada naquele centro de memória do Botafogo. Cheguei, conversei com o presidente Carlos Eduardo, até foi numa regata, lá no estádio de Remo, disse a ele que eu ia pegar todos os meus sábados pela manhã, e domingo, se fosse necessário, olha que eu gosto de praia, apesar de franquia, eu gosto muito de praia, e abrir mão da praia para poder dar uma ajeitada, uma arrumada naquele centro de memória. Então eu faria aquilo sozinho, como de fato fiz. Durante todos os sábados, do final de 2015, vamos dizer, novembro, até o final de 16, quando teve a cerimônia de revitalização do Centro de Memória, eu fiz a revitalização do Centro de Memória, eu procurei dar ao Centro de Memória a mesma concepção histórica que Braz e eu demos em 98. Tá? Porque com esse abandono e essas intervenções erradas que houve lá, estava uma bagunça histórica naquele Centro de Memória. Né? Além de não ter lâmpada, como quando uma coisa fica abandonada. Né? E parece que eu sempre digo, parece que eles pegaram um baralho, jogaram para o alto e caiu. Então você olhava, eu conhecia bem, não, que loucura é essa? Que loucura é essa? Então o que eu fiz? Eu troquei todos os troféus de posição. Nós temos 7 vitrines, 6 dedicadas ao futebol, uma ao remo. E nos armários do salão, temos futebol, aí tem todos os esportes. Tem futebol, tem remo, tem polo aquático, natação, voleibol, basquete, arco e flecha, esgrima, enfim, todos os esportes que o Botafogo disputou no decorrer da sua história. E sendo que em 62, é preciso que seja lembrado, em 62 foi um ano glorioso para o Botafogo, ele recebeu o título de campeão de terra e mar. Sim, né? É o melhor, campeão da cabeça aos pés. Da cabeça aos pés está claro, né? Futebol, da cabeça porque o Botafogo disputava xadrez. O seu Guimarães, que eu conheci, outro dia eu publiquei sobre ele, falei sobre ele num grupo de WhatsApp botafoguense. E, então, campeão da cabeça aos pés. Tinha um outro também, campeão da cabeça. Agora. Foi aeromodelismo, não cabeça foi? Aos pés, campeão de terra, mar e ar. Porque o Botafogo disputava aeromodelismo. Muito bem. Campeão de terra, mar e ar, campeão da cabeça aos pés, 1962. Muito bem. Fiz a revitalização de uma forma muito... É prazeroso você trabalhar. Diga-se de passagem, nunca fui remunerado, não quero e não quererei jamais ser remunerado por Botafogo. Isso não é demagogia, não. O fato de eu poder trabalhar pelo Botafogo é um prêmio que eu recebo. Eu considero um privilégio que muitos botafoguenses gostariam de ter. Tá? Infelizmente, não é só no Botafogo, no mundo atual, as pessoas não são muito chegadas a dar o seu trabalho de forma gratuita, graciosa para os clubes. Né? Hoje,
prevalece, não tem nada a ver com o profissionalismo que eu estou falando, tá? Eu estou falando de que o Botafogo, assim como o Fluminense, o Flamengo, o Vasco, os outros clubes brasileiros, eles foram construídos pelo trabalho, pela dedicação, pelo talento de pessoas que não eram remuneradas. Então, eu sempre digo que essa questão do profissionalismo, e olha aí o Botafogo de volta com a questão do profissionalismo que teve na década de 30, a cisão, não é? O profissionalismo, o amadorismo, ela não passa necessariamente por você receber o salário. O que passa necessariamente é que esse profissional que seja contratado pelo clube seja competente e honesto. Vou repetir, competente e honesto. Não pode e ou, é competente e honesto. Porque você pode pôr lá um excelente profissional no clube e ele não ser competente. Para não falar de não ser honesto. Então, quero reafirmar isso. Esses clubes foram construídos com a dedicação, muitas vezes com o sacrifício pessoal de muita gente que hoje em dia é olhado os velhinhos, sabe? Eles puxam uma pessoa só, como Carlito Rocha, Paulo Azeredo, no caso do Botafogo, dos outros eu sei, mas não há necessidade de citar. E como se só... Não, houve muita gente que trabalhou para esse clube ser o que ele é hoje. Né? Então, eu fiz essa revitalização, passou a ser uma revitalização do Centro de Memória, que aquilo foi num crescendo, né? Eu trabalhava sozinho no Centro de Memória, de vez em quando entrava o tour do Manequim, que é a visitação guiada, né? E eu trabalhava ali, saía dali satisfeito, e isso me rendeu como herança uma ruptura do menisco direito. Fui operado ainda em 2016 pelo doutor... O médico botafoguense, tinha sido médico do Botafogo, o doutor Antero Lima. Ele foi até médico do Fluminense também. E por quê? Porque na academia a gente aprende porque eu pegava os troféus para tirar de uma vitrine para outra. Tá? Claro que depois vem a equipe de funcionários para limpar troféu, porque eu gosto de troféu limpo. Esse negócio de entrar em certas salas de troféus, como eu vejo aí, com o troféu sujo, realmente me dá um problema. Eu fico nervoso, dá vontade de pedir assim, me dá aí uma estopa e aquele negócio para limpar, porque é aflitivo você ver um troféu. Nas salas do Barcelona, do Real Madrid, os troféus ficam amarelados porque eles são blindados, os vidros são blindados. Mas nas vitrines do Botafogo, você abre a vitrine e ali, como tem muita umidade, onde eram os camarotes, eu sempre estou pedindo para tirar, e nem sempre, tem horas que realmente ficam um pouco amarelados pelo tempo, pela umidade. Mas o bom é ver o troféu brilhando, muito bonito. Bom, então, nas academias, a gente aprende a agachar para pegar algum peso, para pegar o peso com os dois joelhos. Só que eu, naquele meu afã, naquela maluquice de fazer aquela revitalização, eu agachava intuitivo mais com o joelho direito. Forçou tanto que rompeu o menisco. Mas foi uma pequena artroscopia que eu tive que fazer. Mas, enfim, coisas do Botafogo. Coisas que isso acontece com o Botafogo e com o botafoguense. A luz acaba no meio da live, o joelho... Acontece um problema com o joelho trabalhando na sala de troféus do clube. Isso acontece com o botafoguense e com o Botafogo. Mas sobre o Centro de Memória, para a gente avançar, eu ali tive a oportunidade de fazer coisas que eu sempre tive vontade de fazer. Por exemplo, uma coisa que só o Botafogo poderia ter, eu fiz, que é a Galeria dos Campeões Mundiais. Então, logo que você entra à direita, você conhece o Centro de Memória? Você conhece? Conheço. Guilherme. Congelou. Você conhece o Centro de Memória, Sim, Guilherme? Eu conheço o Centro de Memória. Tem a galeria, eu fiz a Galeria dos Campeões Mundiais, eles todos com a camisa do Botafogo, Sim. Os campeões de 58, né? Garrincha, Newton Santos, Didi, Amarildo, né? E os campeões de 62. Zagallo, que foi campeão nosso em 62, né? E os outros 4 foram... Amarildo e Zagallo foram campeões só em 62. Os que foram campeões em 58 e 62 é Garrincha, Newton Santos e Didi. Muito bem. E embaixo, e aí logo em seguida vem os campeões de 70, da geração de 70, Rogério, Roberto Soares e Paulo César, e mais abaixo um pouquinho, isso num quadro, Galeria dos Campeões Mundiais. A comissão técnica que o Botafogo forneceu nesses 3 campeonatos mundiais. Paulo Amaral, preparador físico, Dr. Lídio Toledo, o próprio Zagallo, que ele não aparece ali como treinador, eu deixei ele só como jogador. Zagallo, que era o treinador em 70, enfim, e o Admildo Tirol, preparador físico também em 70, fazia parte da comissão técnica. E é importante ressaltar que o único clube no mundo que pode ostentar isso é o Botafogo, eu não diria nem que é no Brasil.
Porque mesmo no mundo inteiro, você pegar esses... não sei, tá, se você vier com um clube assim da Alemanha, por exemplo, Bayern Munique, se tiver, tem não sei quantos campeões do mundo. Sim, mas não é vantagem, ele ganha o campeonato na Alemanha o tempo todo. O Botafogo tem 9 campeões mundiais, é o que mais tem. Vamos logo pensar no Santos, não é o Santos tem 6. Então tem 9 campeões mundiais, do tricampeonato mundial, e ninguém tem nem nunca mais vai ter isso. Né? Se bem que eu deixei um espaço, porque o historiador sempre faz isso, sempre deixa um espaço, porque o futuro a Deus pertence. Pode ser que entre alguém lá, né? Não se sabe, tudo pode acontecer. Depois da gente voltar para o General Severiano, tudo pode acontecer. E fiz também, isso não tem clube nenhum, porque eu viajo, eu vou a clubes, a museus, salas de troféus, de clubes onde eu posso ir lá fora, e aqui no Brasil também, nenhum clube tem. Nós temos a galeria dos times campeões. Numa parede eu coloquei os campeonatos, os times campeões do Botafogo do século XX, na outra parede os times do Botafogo do século XXI. Tá? Desde o primeiro de 1906, aquele da Taça Caxambu, dos segundos quatro, até 2018, campeonato estadual 2018. Tá? Então, isso tudo foi feito sem dinheiro do Botafogo, tá entendendo? Botafogo, os clubes nunca têm dinheiro, tá? Sempre. Eu estava em visita ao Internacional e eu fui a Porto Alegre, já conhecia, fui a Porto Alegre e visitei o Grêmio Internacional, mas eu sempre gosto de visitar esses museus, essas salas de troféus incógnito, para poder observar bem, porque não tem graça chegar, olha, curador do Centro de Memória do Botafogo, aí as pessoas já vão com toda a gentileza, vão querer conduzir você para aqui, por ali. Não, eu quero ver com um olhar do visitante comum. Né? Mas fui na do Grêmio, no Museu do Inter, eu cometi um tropeço, porque eu comentei com a menina alguma coisa e disse que lá no Botafogo, ela, mas eu sou do Botafogo, eu disse, sou lá, o curador, assim, não, dona diretora, aliás, uma simpatia, um amor de pessoa, vai querer conversar com o senhor, ela foi lá, ela voltou, ela vai lhe atender. Bom, ela reuniu toda a equipe dela do museu, ela é funcionária do Internacional, é contratada, pessoa extraordinária, muito simpática, ela é museóloga. E aí eu sentei para contar essa odisseia toda do Centro de Memória, sala de troféu, Centro de Memória, e lá pelas tantas ela virou, muito espontaneamente, porque a gente tem várias salas para fazer negócio para criança, etc. Ela disse, Felipe, é impressionante porque você consegue fazer sozinho, que uma equipe inteira faz aqui no Museu do Internacional. Aí eu disse a ela, não, Daniela, não é verdade. Eu tenho uma equipe de funcionários do Botafogo a quem eu rendo as maiores homenagens, porque através dos tempos, os funcionários do Botafogo são fantásticos, tá entendendo? É claro que não são todos, como nenhuma comunidade, todo mundo é ótimo, mas os funcionários do Botafogo me ajudaram. Se eu conseguir fazer essa revitalização, eu devo aos funcionários do Botafogo, repito, aos funcionários do Botafogo. E ao presidente Carlos Eduardo, que me deu todo o apoio, Carlos Eduardo Pereira, e a sua esposa, a doutora Rosemary Issa. Tá? Vou repetir. Aos funcionários do Botafogo, ao presidente e sua esposa. Ponto. Bom, então, disse a ela isso, porque eu estou viajando, eu não preciso estar lá no Centro de Memória. Hoje em dia, você com o WhatsApp, tudo você... inclusive os guias do Centro de Memória, que são botafoguenses, eu treinei os guias, eles têm a orientação de qualquer dúvida, qualquer pergunta que alguém fizer, e eles não souberem responder, e geralmente eles sabem bastante a história do clube, pode me passar de imediato um WhatsApp para, se eu souber, provavelmente eu talvez saiba responder, né? E, então, as visitas, até digo isso aqui, as visitas são feitas, chamado Tudo Manequinho. Ele começa pelo Centro de Memória, passa pelo Túnel do Tempo, que é uma estrutura que a gente tem lá fora, e depois vai conhecer o ginásio, piscina, etc. E tal. Mas a joia da coroa é o Centro de Memória, né? É o Centro de Memória do Botafogo. Ele é aberto a todos os sócios, as visitas são diárias. Acho que sessão de segunda-feira, que é o dia de limpeza do clube, né? Não tem visita. Mas de terça a domingo tem horários, o serviço está no site do Botafogo, em horários pré-determinados, vão com um guia, né? Para sócios é gratuito e para os não sócios é um preço até módico, acho que R$20, coisa que vale. Acho que é coisa de 15, R$20, algo assim. R$20 parece. A gente cai com as gratuidades de lei, né? Da lei. Você falou de troféu, eu queria fazer uma pergunta que já vai te colocar numa polêmica, e vai te colocar numa polêmica e muita gente aqui vai cair de pau em cima. Você já deve estar até imaginando o seguinte. Recentemente, o Botafogo colocou no seu site
o tricampeonato mundial do torneio de Caracas, né? E é um campeonato em que o Botafogo não recebeu os troféus, o Botafogo não recebeu. E, enfim, há uma discussão sobre isso, alguns zombam dessa situação propriamente dita, né? De não ter recebido os troféus dessas conquistas em Caracas. Enfim, o Botafogo, ele é tricampeão mundial, ele conquistou esse campeonato lá fora, né? Qual foi o formato? Por que o Botafogo, de uma hora para outra, né, como alguns imaginam, decidiu reivindicar esses títulos? Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque você talvez seja a pessoa que esteja mais envolvida nessa Sim. questão do reconhecimento desses títulos do torneio de Caracas. Guilherme, claro, porque quem detonou essa história fui eu. Fui eu mesmo que detonei essa história. Sim. O Botafogo foi aquele timaço de 67, 68, 70. Ele excursionava, como nós sabemos, né, como eu disse antes, e ele era um dos maiores times do mundo. Tá? Porque ele contava com... Era um timaço, realmente, e era conhecido como timaço. O Corinthians era conhecido como Timão e não tinha nem 10% do que era. Né? E até hoje ele é conhecido como Timão. O Botafogo era o timaço, porque era um time, era o adversário a ser batido. Não só no Brasil. E tinha o Santos, claro, né? Evidentemente, mas voltando, atinando aqui em cima, focando, como se diz hoje em dia, aqui em cima do Botafogo, ele participou da pequena Copa do Mundo de Caracas, já nos anos 50, e é preciso primeiro que se diga o que é a pequena Copa do Mundo de Caracas. A pequena Copa do Mundo de Caracas tem esse nome de pequena em relação, para diferenciar da grande Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo de Seleções. Em 1952, a Federação Venezuelana de Futebol filiou-se à FIFA. E para comemorar isso, ela instituiu um campeonato mundial de clubes, que era patrocinado pela imprensa, pelos periódicos, tinha os periódicos locais sabemos, né, nós sabemos, que a Copa do Mundo de 50 no Brasil havia sido a última Copa do Mundo. Na década de 40 não tivemos Copa do Mundo, em razão da Segunda Guerra Mundial, nem a Copa de 42, nem a Copa de 46. Isso foi uma pena porque o Heleno, que era o grande artilheiro da seleção brasileira, teria sido campeão do mundo. O Brasil teria sido campeão do mundo, sempre lembrando que o Botafogo é o clube que disparado mais cedeu jogadores da seleção brasileira em todos os tempos, tá? Além de ser o clube que tem mais campeões do mundo, como eu já disse. Muito bem. Então, essa pequena Copa do Mundo foi criada em 52. Quando eu estive no Museu do Real Madrid, se não me engano, a deles é de 52, eles têm exatamente a pequena Copa do Mundo, em destaque, né, junto com os outros troféus que eles têm, não tem nenhuma, pequena Copa do Mundo, enfim. E no Barcelona também tem, não me lembro o ano, pequena Copa do Mundo. Eu tinha estado na Espanha, dessa vez eu fui visitar, da outra vez eu não tinha ido visitar os museus. E o pessoal da torcida, o pessoal sempre falava, Felipe, claro que a gente sabe, está no site do Botafogo, mas constava sempre como torneio de Caracas. Tá? Nunca foi dado, o que me motivou? As conversas com os torcedores, com as pessoas, né, entusiastas dessa ideia, que na verdade não foi nada criado. O Botafogo foi campeão com um timaço, jogando contra timaços, inclusive com seleções nacionais, tá entendendo? Um time, e era convidado porque era um dos maiores times do mundo naquele momento. Tá? E ele disputou, e outros clubes brasileiros ganharam também, mas ninguém foi bicampeão seguido como o Botafogo, 67, 68, e nem tricampeão, ninguém tem. Então, eu, voltando da Espanha, falei, ora bolas, o Real Madrid tem na sua sala de troféus, o Barcelona, que eles são bambambam, o Real Madrid tem no seu museu, o Barcelona tem no seu museu. Por que o Botafogo não vai dar um novo olhar, um resgate, né, para essas conquistas extraordinárias? E voltei decidido ao Brasil, e isso foi em 2018. A coisa ainda fomos fazendo, tem um pessoal, o Alex Ramos e o Túlio Rossoni Prando, que fizeram a pesquisa, não da conquista, porque a conquista eu tenho aqui, ó, todos os jogos. Isso a gente tem, sempre soube. Mas a pesquisa sobre a pequena Copa do Mundo em si, etc, etc. Lembrando que em 1970 o Botafogo não disputou a Libertadores, sempre o Botafogo contribuindo com o Brasil, porque a CBD pediu para o Botafogo não disputar a Libertadores, porque nós íamos para... O Botafogo ia fornecer uma boa parte da seleção brasileira que foi campeão do mundo em 70.
Tá? Então, agora, no início do ano, antes da pandemia, eu pedi uma reunião com o presidente do Botafogo, Dr. Nelson Mufarrez Filho, e levei a ele a ideia. Ele, obviamente, se entusiasmou com a ideia, e eu pedi a ele autorização para haver uma mudança no site do Botafogo. Ao invés de citar Torneio de Caracas, até depois eu já pedi até para fazer uma outra modificação, para ficar mais completo, porque o objetivo de um site, de uma linha do tempo, é informar a quem está lendo. Então, depois na campeão do mundo, eu vou colocar a pequena Copa do Mundo, campeão do mundo Caracas, alguma coisa desse gênero. Já até mandei lá para o site. E 67, 68, 70. Ele fez isso na quinta-feira santa, me lembro como se fosse hoje. Aí, não. Taquei fogo no parquinho, porque a imprensa toda, a imprensa oficial, a imprensa tradicional, a imprensa nossa botafoguense, né, dos canais, todo mundo começou a ligar para o presidente do Botafogo, e o presidente do Botafogo imediatamente passava o meu telefone, ó, ele é que é o pai dessa ideia aí, tá? Conversa com ele. E, então, o que eu acho, Guilherme, e torcedor do Botafogo, e nosso público em geral, é que tinha que se dar um novo olhar, volto a dizer, um resgate a essas conquistas. Não vejo, não sei por que foi feito, porque tudo que diz respeito ao Botafogo é polêmico. E isso marca a nossa importância. Eu não vi nenhuma, como se diz, nenhuma comoção quando o Vasco reivindicou o título de 48 do Sul-Americano. Não vi nenhuma comoção quando o Fluminense reivindicou o título de 52. Não vi nenhuma comoção quando o Flamengo ganhou a Copa Toyota, né? Toyota, em 81, jogando com o time do Liverpool, que tinha enchido a cara na véspera, e ele num jogo campeão do mundo. Que só veio ser oficializado agora pela FIFA, junto com outros. Que a FIFA estabeleceu os critérios dela, que não são tão rigorosamente históricos. Ela quer que seja só a Copa do Mundo de clubes aquilo que ela organizou. Mas aí deu de lambuja, até pouco tempo, aquele título da Copa Toyota, que a imprensa toda diz, o Flamengo campeão do mundo, mas só foi reconhecido pela FIFA agora. E eu também não vejo. Outro exemplo, o Flamengo reivindica o campeonato de 87 brasileiro, mas o campeão de 87 brasileiro é o Sport Clube do Recife. Quem jogou a Libertadores de 88 foi o Sport Guarani. E sempre foi reconhecido pela CBF, mas o pessoal do Flamengo, uma atitude até que eu acho correta, eles sempre mantiveram, nós somos campeões, tanto que conta lá, negócio de hexa, hepta, conta, como sempre sendo campeão do mundo. Exato. Campeão brasileiro. Essa questão extrapolou a justiça desportiva e foi para a justiça comum e terminou há pouco tempo no Supremo Tribunal Federal, quando o Supremo bateu o martelo, dizendo que o campeão brasileiro de 1987 é o Sport Clube Recife. Em momento algum, eu vi ninguém da imprensa modificando a sua apresentação. Não, o campeão é esporte. Não interessa. O campeão é o Flamengo, é o que eles dizem. Tudo bem, então o Botafogo também tem o direito de dizer que ele é campeão, porque, veja bem, só para ilustrar, nós jogamos em 67 com o Peñarol do Uruguai e o Barcelona, tá? Nós jogamos em 68 com a seleção da Argentina, dispensa comentários, né? E o Benfica. O Benfica era o time de Eusébio. Era o time que tinha eliminado o Brasil, a base da seleção portuguesa, que tinha eliminado o Brasil em 66, na Copa do Mundo da Inglaterra. Não é? Tinha Eusébio, Coluna, Simões, enfim. Em 68, nós jogamos contra a seleção da União Soviética. Tá? A seleção da União Soviética, logo depois... não, perdão. 68, seleção da Argentina e o Benfica. Em 70, a seleção da União Soviética e o Spartak Travna, da antiga Tchecoslováquia. Lembrando que a seleção da União Soviética, logo depois, disputou a Copa do Mundo, de 70, no México, e o Spartak Travna era a base da seleção da Tchecoslováquia, a qual o Brasil ganhou de 4-1, mas era um timaço a seleção da Tchecoslováquia. Então, veja, pelo tipo de adversários que nós jogamos, a importância desses troféus. Tá? Então, não foi coisa de um jogo. Tá? Tanto é que quando o Liverpool veio disputar com o Flamengo de novo, mas veio a Vera, porque, veja bem, as temporadas na Europa terminam. Né? Quando chega dezembro, eles estão... tudo bem, o Liverpool veio disputar, mas ele estava no meio do campeonato inglês. Tá?
Então eles não levavam isso muito a sério. E o Gerson mesmo diz, não, o jogo era Vera, os jogos da pequena Copa do Mundo, e os árbitros eram da FIFA, diga-se de passagem. Tá? Aí, então, houve essa coisa, o primeiro passo foi esse, foi o Botafogo, ele mesmo, como clube, reconhecer, dar uma nova visão para essas conquistas, né? E isso os outros fizeram também, não fizeram? Então, fizeram, né? Estão aí os exemplos. Sei que em São Paulo, aqui o pessoal da Flapress pulou logo, né? Ficou desesperado, ligaram para a FIFA, ESPN, para a FIFA. Claro que a FIFA disse que ela não considera, e depois eu vou tratar sobre isso. E parece que o pessoal do Corinthians e do Palmeiras, eles também por isso que a ESPN também, que eles se doem. O Corinthians quer manter o campeonato do mundo só a partir de quando ele ganhou, se não me engano foi 2000. Tá? Palmeiras, eles têm um interesse que isso não seja levado adiante. Mas existe uma coisa chamada, e eu vou perguntar a você que é botafoguense, qual é o título que o Botafogo vem do Botafogo Futebol Clube, que o Botafogo tem hoje? Como é que você conhece o Botafogo? Botafogo Glorioso. O quê? Glorioso. Esse título tem a ver, até muito bem retratado pelo Lamartine Bava no nosso hino, esse título tem a ver com o Campeonato de 1910. Esse título não veio em papel timbrado nem assinado por presidente da Liga da época. Esse título foi dado ao Botafogo pela campanha extraordinária que ele fez no Campeonato de 1910, tá? E pela repercussão na imprensa esportiva da época, claro, tudo no devido tamanho, né? 7 goleadas em 10 jogos. Foram 9 vitórias e uma derrota só para o América. Mas só goleada, como você falou, era um timaço. O Botafogo realmente é predominante. E ainda era um resquício daquele time de garotos que havia sido campeão nos quadros em 6, nos primeiros quadros em 7, junto com o Fluminense, e em 1910, Emanuel Sodré, enfim. Então, Emanuel de Almeida Sodré. Então, o Botafogo incorporou o Glorioso. Então você diz assim, porque eu torço por um time glorioso, o Glorioso, vamos citar o Esporte Clube do Recife, o Glorioso Esporte Clube, mas quando você diz o Glorioso, você já sabe a quem você está se referindo, ao Botafogo de Futebol e Regata. Antes. Exatamente. Então, o Glorioso é o Botafogo. Então essas coisas, Guilherme, se incorporam, tá? Naturalmente. Tá? Houve as conquistas? Sem dúvida, estão aqui. O time o Gerson foi muito feliz logo, eu nem esperava que os jogadores tivessem a reação que tiveram, eles sentiram, poxa, a gente foi lá, disputou com aqueles timaços e agora o clube e a opinião pública botafoguense está dando o valor devido a essas conquistas. Tá? Bom, o segundo passo era a confecção dos troféus. Ora, não existe nenhum tipo de problema com o negócio de troféu. Vale lembrar que o Botafogo, em 67, ele começou a excursão, todo início de ano, o Botafogo excursionava, até o meio do ano, pelo Brasil e principalmente pelo exterior, porque os campeonatos cariocas começavam sempre em agosto, sempre no segundo semestre. Então, essas conquistas foram todas no primeiro semestre, no início do ano. Tá? Então, o Botafogo, por exemplo, em 67, ele começou a excursão dele pelo Peru, foi a Caracas, ganhou os 2 jogos, ganhou a pequena Copa do Mundo, né, de Caracas, depois ele foi para a Colômbia, ele foi para El Salvador, foi para o México. Olha só, o Botafogo girava pela Europa e pelas Américas. Tá? Em 68, ele começou pelo México, vários jogos no México, na cidade do México, em León, depois ele foi para o Chile, jogou em Santiago, terminou em Caracas. Então veja, o que acontece? Termina o jogo hoje, corre para o hotel, janta, dorme, no dia seguinte embarca para outro país. Esses troféus também, eles nunca deram entrada no Botafogo, nunca chegaram ao Botafogo. Tá? Mas isso não é problema, porque, por exemplo, o troféu da Conmebol era o único que nos faltava. Eu não sei exatamente o que aconteceu à época, mas eu sei, sendo em 93, foi exatamente a época da transição, que a gente estava saindo do Maurício Pasteur, que a gente já tinha entregue de volta para Vale do Rio Doce, e o Palacete estava em reforma. Tá? Que nós entramos no Palacete para a administração foi levada lá em 94. Talvez tenha sido essa mudança que o troféu não veio, mas isso não é problema, que eu mandei fazer uma réplica e coloquei no Centro de Memória antes, uma reunião do conselho, ele foi apresentado de volta, porque nós temos filmagem, foto do troféu no Maracanã. Houve alguma coisa aí, mas isso não é um monopólio, não é uma exclusividade do Botafogo.
Não é uma exclusividade. Eu já cedi a Taça Brasil dentro do Centro de Memória recentemente para o Palmeiras fazer uma réplica. O Palmeiras foi campeão em 67, a 68 foi o Botafogo, é o nosso primeiro campeonato brasileiro, e o Botafogo detém o troféu, porque foi o último campeonato disputado com esse formato. Tá? Depois veio o torneio Roberto Gomes Pedrosa, etc. E aí o Palmeiras solicitou, uma empresa de São Paulo solicitou a mim autorização para fazer a réplica da Taça Brasil para o Palmeiras, que foi campeão em 67. Eu disse, perfeitamente. Mas primeiro oficiei ao presidente do Botafogo. O presidente autorizou, conversei com ele autorizou, mas com uma condição. Dentro do centro de memória. O troféu não sai do centro de memória. Então eles tiveram trazer uma máquina, não sei o quê, um trabalho maravilhoso, fizeram. Eu não deixo, isso é outra coisa que eu sou intransigente. Os troféus são para ficar dentro do centro de memória. Não tem essa história de sair para cá, sair para lá. Tá? Então, o Guilherme, essa história, tudo no Botafogo, você vê, tem um monte de clubes aí devendo, acho que a maior parte dos clubes brasileiros, dos 20 que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, a maioria, a esmagadora, deve estar devendo salários. Só se fala que o Botafogo deve. O Fluminense está devendo tudo, o Vasco está devendo. Só aqui no Rio, só quem não está devendo é o Flamengo. O Cruzeiro está devendo, mas todo mundo coloca uma lupa em cima das coisas do Botafogo. Isso é muito bom, porque mostra a importância nossa. Entendeu? Então, agora, quanto a esse, antes que você pergunte, já vou me adiantar, reconhecimento por parte da FIFA, eu advoguei essa questão junto à direção do Botafogo, da qual eu não faço parte. Tá? Eu sou curador de centro de memória, sem carteira, sem crachá, sem cargo, sem nada. Eu me intitulei curador do Centro de Memória, quando eu fiz a revitalização, cuidador do Centro de Memória. Então, não faço parte da diretoria. Sou grande benemérito do clube, essa grande benemerência eu recebi depois da revitalização do Centro de Memória. Mas não foram só esses trabalhos, eu fiz vários trabalhos para o Botafogo, dos quais eu me orgulho muito. Mas, eu advoguei junto à diretoria, até junto ao Montenegro, que é um formador de opinião, eu disse o seguinte, duas coisas. Não tem que ter, a torcida já corre para botar as 3 estrelas em cima do escudo. Durante muitos anos nós tivemos as 4 estrelas do tetracampeonato aqui, mas isso o Conselho Deliberativo decidiu não ter estrela, por um motivo muito singelo. E eu pedi ao pessoal que tirasse as 3. Usa a imaginação, pega 3 troféus, bota 3 estrelinhas. É claro que serão feitas camisas comemorativas, né, alusivas a essas 3 conquistas, e eu vou chegar lá nos troféus. Porque eu digo, a ideia é o seguinte, nós no Botafogo entendemos que não pode ter estrela nem nenhuma outra insígnia que saia desse escudo que foi considerado o escudo mais bonito do mundo, em 2000, numa eleição feita por designers e jornalistas do mundo inteiro. Exatamente. Em 2000, tá? E lembrando também que o Botafogo, em 2000, foi considerado pela FIFA, olha aí, o 12º clube mais importante do século XX. Muito bem. Então, onde o símbolo maior é a estrela solitária, não pode ter estrela nem embaixo, nem em cima, nem do lado. Só a estrela solitária. Então, é essa a questão. Eu pedi isso a eles, e quanto a reconhecimento da FIFA, eu acho que o Botafogo não deve pedir reconhecimento algum. Eu não vi o Real Madrid pedir reconhecimento, eu não vi o Barcelona pedir reconhecimento, outros clubes que ganharam pedir reconhecimento disso. Você não precisa pedir, a gente não precisa de papel passado com firma reconhecida, como se falava antigamente, papel passado com firma reconhecida, até porque a probabilidade da FIFA reconhecer isso é 0. Tá? A FIFA tem lá os critérios dela, extremamente questionáveis. Aliás, a FIFA é questionável. Né? Critérios muitas vezes políticos, inclusive, né? Que não vai levar em consideração a importância dessas conquistas, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que o pessoal da ESPN, o pessoal da Fox, sei lá, e esses que não ficaram muito satisfeitos, seja por que motivo for, com essa questão do tricampeonato mundial, o que eles querem é que a gente vá à FIFA pedir reconhecimento e a FIFA dê um papel dizendo que não vai reconhecer. Aí eles vêm para cá para dizer que eles não são tricampeões mundiais. A Sua Excelência, o fato está aqui. Os fatos estão aqui. E esses são inarredáveis. Né? Nós, como historiadores, sabemos disso. Que os fatos são os fatos. Né? O que eles querem é uma versão oficial. Não tem que ter versão oficial, não tem que ter papelzinho dizendo que... Até porque a FIFA não vai dar. E eu não acho que o Botafogo deva ficar adstrito aos humores e aos interesses da FIFA. Essa é a minha posição sobre isso. Os troféus estão quase prontos. São 3 troféus.
sendo que eles são muito bonitos, eles têm exatamente iguais os que estão lá na sala do Real Madrid, mas entre um ano e outro a pesquisa foi tão apurada que há diferença de cor, mais prateado, mais dourado, e a minha ideia, junto com o presidente do Botafogo, antes da pandemia, era levar para dentro do estádio Newton Santos num jogo de grande torcida do Botafogo, aparecer no telão e os troféus serem levados com os campeões no seu gramado. Infelizmente isso não vai ser possível, né, em função das circunstâncias, mas a entronização deles no Centro de Memória vai ser feita em grande estilo, com toda a cobertura da Botafogo TV. Muito breve. Perfeito. E já que você tocou nesse tema das estrelas, né, o pessoal que é mais antigo lembra, né, que o Botafogo tem, inclusive, algumas camisas aqui, camisa retrô, o Botafogo tinha 4 estrelas em cima do escudo. Sobre o que eram aquelas 4 estrelas e o que significavam? O tetracampeonato, 32, 33, 34 e 35. O único tetracampeão do Rio de Janeiro. E aí há uma coisa a ser recordada. Em 1907, o Fluminense não quis decidir o campeonato. Eles terminaram empatados, o Fluminense tinha 2 gols a mais de saldo. O Fluminense alegou que o regulamento dizia que o campeão, o desempate seria pelo saldo de gols. Só que esse regulamento não existia. E aquilo que não existe não determina. O que acontece? Os anos se passaram, o Fluminense foi campeão de 6, considerava 7, considerava 8, e campeão de 8 e 9. Esse tetracampeão. Quando a federação, em 89, uma canetada do Eduardo Viana, declarou, aí oficializou o Fluminense como campeão. 2 advogados nossos, brilhantes, né, um já falecido, o pai, o filho está aí, o Mauri Macedo e Alberto Macedo, foram pesquisar, né, e viram essa história toda, que não tinha regulamento nenhum. Simplesmente, com todo respeito, o Fluminense fugiu da raia naquele jogo, não quis disputar com o Botafogo. E aí eles entraram na federação, conclusão, por 11-0, o Botafogo foi declarado campeão. Tempos depois, o presidente da federação, aí o Fluminense recorreu. Conclusão, ao fim e ao cabo, os 2 clubes foram proclamados campeões de 1907. Nós mandamos fazer um troféu, tem um troféu muito bonito no Centro de Memória. E aí já disseram uma vez para mim, então o Botafogo não é mais o único tetracampeão. A resposta veio na ponta da língua. De fato, ele não é o único tetracampeão, ele é o único tetracampeão no campo. 32, 33, 34, 35. O nosso co-irmão não é campeão de 7 no campo. Ficou claro? Sim. Claro, perfeito. E a gente está falando muito sobre o futebol, né? É o carro-chefe do Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo é um clube poliesportivo. E as glórias do Botafogo, os títulos do Botafogo, não se restringem ao futebol, né? Nós temos conquistas em diversas modalidades esportivas, né? As 2 principais históricas, né? O remo, que está aqui na minha camisa, e o futebol. Mas nós temos conquistas no vôlei, temos conquistas no basquete. Inclusive, basquete, nós fomos campeões sul-americanos no ano passado. No vôlei, no campeonato estadual, o Botafogo é o maior campeão. Inclusive, teve uma sequência de 11 conquistas seguidas no voleibol, nos anos 60 e 70. E eu ia pedir para você 65 que a gente... 65 a 75, foram 11 títulos. 75, em que um dos participantes dessa equipe, que foi 11 vezes campeão, foi simplesmente o nosso ex-presidente Bebeto de Freitas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas conquistas do Botafogo em outros esportes e também perguntar para você, claro, vem a curiosidade, esses troféus, eles estão no Centro de Memória? Onde é que eles estão situados? Se o torcedor pode acessar, pode tirar foto, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre as conquistas do Botafogo em outros esportes. Em outros esportes, tua filha está presente, né? Já diz o nosso hino. Presente, né? Bom, Guilherme, até me lembrando agora de uma pergunta que você havia feito, acho que na primeira parte. Por que o Botafogo eu bato sempre nessa tecla no Botafogo Memória, em tudo que eu escrevo sobre o Botafogo. Botafogo campeão de 3 séculos, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil. E esses 2 títulos que nós temos, nós devemos basicamente ao Regatas. Por que campeão de 3 séculos?
porque esse 1899 que está aqui na camisa. 1899, campeão carioca, Botafogo de regatas era considerado o vovô dos esportes náuticos. Haja visto que quando tem as regatas no estádio de remo, a federação, outro dia eu estava até lembrando aos pessoal da federação como é que as tradições, as coisas vão se perdendo, porque as bandeiras são colocadas lá em cima no estádio de remo, quando tem regata, pela ordem de antiguidade dos clubes afiliados à federação, e obviamente o primeiro é a bandeira hoje do Botafogo Futebol e Regatas. Botafogo Futebol e Regatas compete com o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas, e não com o escudo do Regatas. Compete com o escudo, como tem que ser, com o escudo do Botafogo de Futebol e Regatas. Muito bem. Então, campeão de 3 séculos, foi campeão carioca de 1899, de remo, campeão carioca de remo, 1899, por isso campeão de 3 séculos. Por isso também, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil em atividade. Não existe clube mais antigo que nós. E no Centro de Memória, nós temos, sob a guarda do busto de Mané Garrincha e de Milton Santos, os 2 primeiros troféus do Botafogo. A Taça Caxambu foi o primeiro oficial de futebol. Nós temos o bronze, Elliott Hood, e a medalha de 1893, da Regata dos Náufragos. O bronze, a história dele é o seguinte: ele é o mais antigo troféu do Botafogo, ele inclusive aparece em fotos em 1910, com o presidente Souza Ribeiro, com a primeira bandeira do Botafogo, Botafogo Futebol Clube. O bronze, em 1904, os garotos do Botafogo fizeram uma coisa fantástica, porque o Fluminense havia sido, o time Fluminense já jogava futebol desde que foi fundado em 1902, e o pessoal do Fluminense era mais velho. E foi convidado pela fortíssima seleção paulista para um jogo no Velódromo de São Paulo, e os garotos do Botafogo os garotos do Botafogo toparam ir. O jogo foi em agosto, se não me falha a memória, no Velódromo em São Paulo, um grande público, e presente o secretário de Estado americano, secretário de Estado do presidente Theodore Roosevelt, do Big Stick, né? Ele chamava-se Elliott Hood. Então esse bronze foi ofertado ao time que ganhasse o jogo. O Botafogo ganhou o jogo 2-1 da seleção paulista e trouxe o bronze, que está no Centro de Memória, em local de destaque, junto com essa medalha, que é o primeiro troféu do Regatas, que essa medalha ela antecede a fundação oficial do Clube de Regatas Botafogo, que foi em 1º de julho de 1894. Essa regata é do Grupo de Regatas Botafogo, de Luiz Caldas, que é antecessor do Clube de Regatas Botafogo. Você veja que ela é de 1800... E há a tese ainda, o Brás Pepe defendia a tese, que ainda havia o Clube Guanamarense, que o Botafogo seria... esses antecessores do Regatas, do Clube de Regatas Botafogo, seriam até do tempo do Império. Tá? Portanto, anteriores a 1899. Mas o Grupo de Regatas Botafogo, não. Ele é ali de 92, 93, é dali que vem essa medalha, então os 2 troféus estão em lugar de destaque, né? Ali. Então, o primeiro troféu do Botafogo Futebol Clube é o bronze. O primeiro troféu do Regatas, do Clube de Regatas Botafogo, é essa medalha. Tá? O primeiro troféu oficial do futebol do Rio de Janeiro é a Taça Caxambu de 1906. Agora, você perguntou, é claro que com essas diásporas, né, vai para lá, vai para cá, não temos todos os troféus do voleibol, nem todos os troféus do basquetebol, sendo que o voleibol é um esporte bem mais campeão no Botafogo do que o basquete, diga-se de passagem. Tem que o basquete tem, tanto no masculino, principalmente no feminino, tetracampeonato carioca de basquete, 60, 61, 62, 63. Time de Neuci, Eugênia Borer, Marlene, enfim. O time de um decacampeão de vôlei, Bebeto, o Nussmann, o Vitinho, foi presidente da CBV, Vitor Mário, enfim, vários o Quaresma. Nussmann. O Nussmann, falei, Carlos Arthur Nussmann. Não, tudo bem. E eu acompanhei esse time, imagina, a gente ia para a quadra do CIB para fantásticos, né? Fantásticos. Quadra no Morisco, jogo no CIB, jogo no Tijuca, enfim. Você quer saber dos campeonatos? Então, como eu disse, no Centro de Memória nós temos uma representatividade que, inclusive, eu não vejo nas outras salas de troféus do Rio de Janeiro, dos outros 3 clubes grandes. Eles não têm. O Vasco tem. Minto. O Vasco tem. O Vasco tem uma sala de troféus em que ele tem troféu de vários esportes. A Fluminense e Flamengo não tem mais troféus de esporte amador, porque eu fui visitar, eu conheço.
não tem mais troféu de esporte amador, esporte olímpico, né, como se fala hoje, nas suas salas de troféus. Tá? Então, o Museu do Botafogo, que a gente chama de Centro de Memória, ele tem não só troféus dos vários esportes que o Botafogo disputou, como tem medalhas do regatas do século, já nem é mais do século passado, do século XIX. Tá? E na vitrine das relíquias nós temos medalhas ali, nós temos programas de seda de regatas, os clubes organizavam as regatas, mas eu quero contar para você uma passagem extraordinária. Primeiro falar sobre a fusão. Está havendo um equívoco aí de dizer que o Botafogo de Futebol e Regata surgiu do basquete. Não, não é isso. Não é isso. O Botafogo de Futebol e Regatas surgiu em 42 de uma ideia que já havia desde 1931, da fusão dos dois Botafogo, tá? Da fusão dos dois Botafogo, porque eles tinham muitos sócios em comum, tá? E diga-se de passagem, o Carlito Rocha, que era do Botafogo Futebol Clube, foi jogador, quase morreu jogando com pneumonia em 1918, o Carlito Rocha, ele remava pelo Guanabara, Clube de Regatas Guanabara. Ele não era do Clube de Regatas Botafogo. Mas, a despeito disso, ele foi um dos grandes entusiastas para que houvesse a fusão. Tanto é que no seu escritório da Rua da Quitanda, ele chamou o Aderbaldo Souza Bastos, que era um grande nome do Regatas, e ele, em nome do Botafogo Futebol Clube, os dois começaram a ver como tinha que ser feito. É claro que havia pessoas que não queriam que houvesse a fusão, por um motivo ou por outro, em ambos os clubes. Tá? Mas o protocolo da fusão, tudo isso foi tramado no escritório do Carlito Rocha. Então, quando o Armando Albano cai fulminado por um infarto em quadra, 12 de junho de 1942, no jogo do Clube do Regatas contra o Futebol, um jogo de basquete, o Futebol Clube vencia por 23-21. Armando Albano entrou e acho que ele estava no banco, ele entrou e caiu fulminado. A camisa dele está lá no centro de memória, a camisa que ele usava nesse dia, enquadrada no centro de memória. Mas não significa que a morte do Armando Albano, a história tem que ser contada como ela aconteceu, que a morte do Armando Albano é que detonou a fusão, disparou a fusão. Não, a morte do Armando Albano só veio coroar, infelizmente, os esforços que já vinham, tanto é que ele morreu em junho, e em dezembro estava feita a fusão. Então você há de convir que uma fusão desse porte, né? E com muita gente contra, não ia se resolver em 6 meses. Exatamente. Certo? Então, o protocolo da fusão determinava, você sabe por que nós temos esse escudo assim? O que tem nesse escudo? Eles foram muito felizes. O escudo tem o contorno suíço do Botafogo Futebol Clube e a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo, que passou a ser o símbolo maior do Botafogo de Futebol e Regatas. Exato. Certo? A bandeira tem as listras do Botafogo Futebol Clube e a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo. Certo? Pensaram num primeiro momento que o nome deveria ser Botafogo de Regatas e Futebol pela antiguidade maior do Regatas. Mas alguém disse a eufonia não fica boa. Então passou a ser Botafogo de Futebol e Regatas. Tá? Quando nós temos cerimônias, ainda temos mais um tempinho aí? Temos tempinho? A gente tem 8 minutinhos pra gente. Tá. Quando a gente tem cerimônias, na reunião do Conselho Deliberativo, qualquer cerimônia no clube, há uma coisa de madeira, né, uma base de madeira, onde ficam as três bandeiras. Tá? A bandeira do Botafogo Futebol Regatas no meio, olhando para esse lugar, a do Regatas fica à direita, por ser mais antigo, e o Futebol Clube fica à esquerda. Tá? E sobre esse fato que eu queria contar, nós temos lá no Centro de Memória, o objeto, não é o objeto mais antigo, mas em termos de camisa, a mais antiga que tem é a camisa de um homem que foi comum aos dois clubes, chamava-se Álvaro Werneck. Ele foi um dos meninos fundadores de 1904, e ele foi presidente do Regatas, do Clube de Regatas Botafogo. Então, em 15 de agosto de 1920, foi inaugurado, essas fotos eu mandei aí, foi inaugurado na praia de Botafogo, o Palacete Mourisco, que era a nova sede do Clube de Regatas Botafogo. O presidente era Álvaro Werneck. Então, no dia 15 de agosto de 1920, ele era remador também. Ele remava pelo clube. Tá? As regatas eram à tarde naquele tempo. Então, houve aquela festa toda todo mundo de fraque,
presentes grandes autoridades pela manhã, na inauguração do Palacete Mourisco. Aqui, para quem, No Palacete quem Mourisco, quer ver aqui, a vista aí do Mourisco hoje é essa aqui. Esse é o Mourisco Mar. Mas não era exatamente aí, não. Ficava onde, mais ou menos, onde hoje era a nossa antiga sede de Mourisco Pasteur, onde hoje tem um prédio todo espelhado, que é da Vale, aquele prédio. Sim, sim. Então, aquele palácio foi inaugurado em 15 de agosto de 1920. A camisa que ele usou. Aí, na tarde, ele remou pela última vez pelo Regatas. Ele era presidente do Regatas. E essa camisa está lá com a foto do Palacete Mourisco, né, com a bandeira do Regatas. Essa foto está lá no Centro de Memória, ela é de 1920. Álvaro Werneck, por ser um homem dos dois clubes, foi quem presidiu a reunião dos dois conselhos deliberativos juntos e fez a fusão em 8 de dezembro de 1942. Álvaro Werneck. Tá? E ainda é interessante chamar a atenção aí sobre o hino do Botafogo. Lamartine foi muito feliz. Tá? Lamartine fez Botafogo, Botafogo campeão desde 1910. Eu acho até que ele fez de 1910, mas fica o original era de 1910, alguém falou, ele foi campeão só em 1910, não vale. De 1910, porque se você, lendo a letra, a gente vê que ele estava homenageando o grande título de 1910, por isso que ele fala, Botafogo campeão de 1910, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és, e hás de ser nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também, tu és o glorioso. Não podes perder para ninguém. Noutros esportes, tua fibra está presente, honrando as cores do Brasil, de nossa gente. Aí que vem. Sai muito errado, até no meu livro sai errado. Na estrada, não é a estrada. Não é na estrada. Lamartine escreveu craseado, a estrada dos louros, num facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Lê-se ao contrário, igual o hino nacional. Num facho, a estrada dos louros, num facho de luz, tua estrela solitária te conduz. A tua estrela solitária te conduz num facho de luz à estrada dos louros. Foi isso que Lamartine quis dizer. Eu considero essa frase, falo isso sempre nas lives, essa frase final, ele fechou com chave de ouro o hino do Botafogo. Tá? E é isso que eu espero que o Botafogo volte a trilhar a estrada dos louros, num facho de luz, pela sua estrela solitária, que é o seu maior símbolo. Tá? E é assim, mas aí houve o campeonato de sete, essa coisa toda, nos anos 90, e o Conselho Deliberativo decidiu mudar o hino, botar Botafogo campeão desde 1907. Só que a rima ficou ruim, né? O que ele fez. Horrível. Então, o que acontece? As pessoas na arquibancada cantam desde 1910, outros cantam desde 1907. O fato é, Sua Excelência, o fato é que a gente aí comemora as duas grandes conquistas, tanto a de 7 quanto a de 10. Perfeito. Olha, eu tenho muita pergunta aqui, muita coisa para falar com o Luiz Felipe, mas o tempo não vai dar, a gente já vai dar 2 horas de conversa e é muito assunto. A gente está falando simplesmente de um dos maiores clubes de futebol do século XX, eleito pela FIFA. Quem gosta de carimbo da FIFA, né? A gente está dizendo, é a FIFA que escolheu essa lista junto com Benfica, Juventus, Milan, Manchester, Boca Juniors, e no Brasil só 2 clubes foram escolhidos, que são o Flamengo e o Santos, sem falar das conquistas do Botafogo. 2 clubes além da gente, né? 3, né? 2 clubes além de nós. Exatamente. 2 clubes além de nós. E, enfim, os títulos do Botafogo, a história do Botafogo no Campeonato Carioca, em outros esportes também, as conquistas do Botafogo, enfim, a contribuição do Botafogo para o esporte a nível internacional é importantíssima. E eu quero encerrar essa live dizendo o seguinte, eu vi até alguns comentários de algumas pessoas aqui falando, fazendo certos comentários aqui sobre o Botafogo. Eu só queria dizer o seguinte, enquanto historiador e na frente do Luiz Felipe, que é também historiador como eu, um clube de futebol, ele é feito de títulos, mas ele não é feito só de títulos. É bem importante a gente falar isso. Eu dou um exemplo bem interessante, o exemplo da Holanda. Né? A Holanda, ela sempre, em Copas do Mundo, sempre foi uma seleção que se destacou, que jogou bonito, que fez muito bonito, jogadores importantíssimos para o futebol mundial. E quantas Copas do Mundo a Holanda tem?
E exatamente vindo ao encontro do que você está dizendo, o Botafogo não é o que tem mais títulos, mas é, sem sombra de dúvida, no Brasil, o clube dos ídolos. O Botafogo é o Exato. clube dos grandes ídolos. O Botafogo teve o privilégio de ver final de carreira do seu maestro, Mr. Futebol, o grande Didi, quem conheci pessoalmente, e ser substituído pelo outro grande maestro chamado Gerson Canhotinha de Ouro. Tá? Exatamente. Aliás, eu quero uma outra coisa que me lembrei agora, rápido. Eu conheci dois dos fundadores, dois dos meninos do Botafogo, fundadores do Botafogo Futebol Clube, lá em uma reunião do conselho em 76. O Emanuel de Almeida Sodré e o Álvaro... oh, meu Deus, Paranhos Fontinelli. Augusto Paranhos Fontinelli. Você imagina um garoto de 18 anos, apaixonado pelo Botafogo, já era diretor, e se ver frente a frente com dois daqueles monstros sagrados que participaram daquela aula de álgebra. Né? Então, estou trazendo esse final, que amanhã nós comemoramos 116 anos de futebol, 116 anos do Botafogo Futebol Clube. Então, imagina eu vendo aqueles dois monstros sagrados, já bem velhinhos, o Emanuel de Almeida Sodré era desembargador. E foi emocionante. Quer dizer, essas coisas vão me acompanhar para o resto da minha vida, essas memórias, essas passagens, tá entendendo? E então o Botafogo é o clube dos títulos. Aquele muro que tem pintado pela torcida em frente a General Severiano diz bem quem nós somos. Outra coisa, nós não precisamos de insígnias e letras para dizer quem somos. Basta a estrela solitária. Já diz quem é. Viu? Exatamente. A história do futebol passa pelo Botafogo. Isso é uma coisa... Futebol brasileiro, sem sombra de dúvida, e o André Rizek disse isso lá. André Rizek, esse da Seleção Sport TV, encantado, fascinado pelo Centro de Memória, pelo Botafogo. Ele veio para visitar o clube todo, ele diz, aqui a gente se emociona, eu tenho um vídeo disso aí. A gente se emociona nesse Centro de Memória, porque aqui a história do futebol brasileiro está aqui. Se não fosse o Botafogo, não tinha Copa do Mundo de 62. Exato. E nem de 34, nem a de 34. O Brasil não teria ido. O Botafogo teve, eu acho que 8 ou 9 jogadores na Copa. Exatamente, o Brasil não teria ido. Não teria, poderiam dizer que o Brasil, e é o único país que disputou todas as Copas do Mundo, deve ser o Botafogo. Luiz Felipe Carneiro de Miranda, te agradeço muito pelo nosso papo. Agradeço mais uma vez a página Rio Antigo por esse papo aqui maravilhoso. Nós já estamos indo aí para 2 horas de conversa. Eu já vou encerrar logo para a gente não perder o vídeo, mas eu quero agradecer a todo mundo que participou, agradecer mais uma vez a Ana Paula pelo convite, a página Rio Antigo pelo convite, pela confiança em conduzir essa conversa, e agradecer mais uma vez ao Luiz Felipe, parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você faz à frente do nosso Centro de Memória. Meu abraço a você e meu abraço a todos, e amanhã nós vamos completar aí 116 anos de história de um dos clubes de fundação do futebol, de um dos maiores clubes do futebol internacional. Meu abraço, Luiz. Até a próxima. Quero agradecer a você e ao pessoal do Rio Antigo. Foi uma honra, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e estou sempre à disposição para falar do Botafogo, que é a paixão de todos nós. Nossa paixão de 8 letras. Um abraço, Luiz. Abraço, obrigado.